Principalmente. Eu interrompo mesmo e foda-se. Eu tento ser educada, mas não dá. Não dá pra ser educada sempre. Ai, pelo amor de Deus, cala a boca, todo mundo vai começar. Pera. Pera o quê, gente? Eu não vi o roteiro. Pera, eu tô no negócio errado aqui. Você nem terminou de ler, o que adianta? Toma. Gente, eu acho que a gente tem que chamar o Daniel mais vezes. Eu tô gostando, ele tá tirando todo mundo. Daqui a pouco vem uma pra mim. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Oi pessoas, eu sou a Mai do Instagram literário @mai.books, moradora de Londrina, desesperada para terminar o TCC de arquivologia, e hoje eu trago para vocês uma conversa muito bacana com um autor nacional, o Daniel Iazzi. Olá Daniel, apresente-se para os nossos ouvintes se conhecerem um pouco melhor. Eu sou o Daniel Iazzi, uma pessoa multifacetada, porque eu faço muitas coisas. Eu sou ator, escritor, dramaturgo, podcaster e muitas outras coisas que nem eu ainda sei que serei. Eu sou formado pelo Célia Helena. Como ator, eu já trabalhei em 3 emissoras, já trabalhei no teatro também, já dei aulas de teatro e é isso. Que legal. E hoje, então, pessoal, a gente vai conversar a respeito da sua obra, que é A Fantástica Bolha de Marina, que é o livro que ele lançou pela editora Autobiografia. E iremos também conversar sobre a sua trajetória, como foi sua rotina de escritor e de mais assuntos, que espero que vocês gostem. E para nos acompanhar nessa entrevista e bate-papo, estão aqui as minhas parceiras de podcast, Luíse e Thaíse. Olá, meninas! Oi, Mai. Oi, Daniel, Izzy, todo mundo que tá acompanhando a gente aí nesse bate-papo legal aqui. E é muito incrível, gente. A gente ama conhecer nossos ouvintes. A gente fica muito fã dos nossos ouvintes. E eles estão aqui no nosso podcast, porque é muito legal ter essa interação e saber, né, que pelo menos uma pessoa aí curte nosso trabalho. Tem algumas outras também que a gente já conhece, então sempre é muito bacana saber. Mas, principalmente, a gente tem essa troca, né, mas, assim, quando um escritor, artista, né, conhece, e a gente acaba conhecendo também outras obras, né, porque a contemporânea nacional é muito vasto, assim, né, mas é sempre bacana conhecer novos escritores, enfim, novos livros, e um prazer enorme aí estar com você aqui hoje, Daniel, e a gente conhecer mais sobre esse artista multifacetado. Quem é você, Luíse? É isso que eu ia falar, você não falou quem é você, de onde é. Ah, tá todo mundo esquecendo os negócios. Quem são vocês? Vocês existem? Não. Acho que ela não lembra. Eu sou uma das personalidades do Multiverso Votuporanga. Eu sou a Luíse, moro em Florianópolis, Santa Catarina, e sou do Instagram Amália Literária. A Mil que pôs a carinha ali, que fofa. A Mil que veio da oi. Eu vi só o zoinho dela. Daqui a pouco ela pisa e desliga tudo, quer ver? Uhum. Sai daí, sai daí. Matou o gato. E morreu. Olá, pessoas, eu sou a Thaíse, faço parte do Instagram Literário Realidade Literal, moro em Votuporanga, tenho 30 anos e eu tô achando que a gente tá muito chique aqui hoje com um ator de várias emissoras aí, com um ex-global, tá? A gente tá muito chique, eu só queria dizer isso mesmo. Daniel, muito bom ter você aqui, é o que a Luísa e a Mai falaram, é muito legal a gente ter essa troca com os nossos ouvintes, eu fico aqui toda me achando, a gente tem uma pessoa, a gente tem duas, porque já veio a Adriana aqui, esse é o segundo ouvinte que a gente tem. Né? Porque a gente faz amizade com todos os ouvintes, vocês vêm parar aqui. É isso. Eu tô ansiosa pra falar sobre esse livro, que é a coisa mais fofa que eu já li. É isso aí. Engraçado que quando a gente trabalha na Globo, a gente vira ex-global, né? Exato. Você pode fazer o que você quiser na vida, você vai continuar sendo ex-global. Tá bom. Então, tá bom. É muita chiqueza, né? A gente é amiga de um ex-global, vocês. Lá. É o único ex que continua dando valor, né? Porque se fosse Exato. ex-namorado, você não ia... Não. Esquece. Agora colocar no currículo. Eu tenho carinho pelos meus ex-namorados. Ainda bem que eles estão felizes, casados, estão tudo muito bem. Eu gosto de saber que eles estão bem. Eu não. Eu tenho carinho também pela ex-Globo. Eu também tenho carinho. Na verdade, eu não tenho muito carinho, não. Porque... Revelando aqui, atenção!
Fofocas. Altas revelações. Na Rede Globo era um ambiente tóxico. Eu falo isso porque eu não quero mais fazer novela, então tô nem aí, eu falo mesmo. Era muito Eu acredito. tóxico. Eu tenho Deve vários ser. traumas, assim, eu até estava pensando Um sobre monte de isso. estrelinha nogenta, né? Qualquer Deve hora ser. eu vou fazer um episódio contando. Nossa, faz, por favor, vai ser muito legal. Treta! Eu sou geminiana, eu vivo pela fofoca. Tá, gente, vamos voltar no foco. E a Thaís está dentro da caverna. A gente Vamos volta a voltar. hora que a gente quiser. Vamos Não. voltar. Aliás, antes de voltar no foco, quero falar uma coisa. Quando a gente é ator e fala que escreveu alguma coisa, as pessoas têm um certo preconceito. Pensa assim, o ator que está escrevendo. Mas eu quero enfatizar que eu não sou um ator que escreve. Eu sou um escritor que atua. Muito que bem. Para mim, o meu trabalho de escritor é mais importante do que o trabalho de ator. Eu quero frisar isso. Esteja frisado. Nossa, parece que tá chateado, amigo. Você tá bravo? Parece que tá bravo. Vamos animar esse negócio aqui? Eu lembrei da Patti Smith também, que ela é cantora, né? Mais conhecida como cantora, mas ela é escritora também. E ela fala que, tipo, se ela fosse pra escolher alguma arte que ela não viveria sem a literatura. E ela também se considera, assim, mais como escritora mesmo, assim. E é uma escritora que canta e que escreve música. Exatamente, eu sou um escritor que atua. Arrasou. Arrasou. Então vamos lá, gente. A gente falou desse pedacinho aí, mini pedaço sobre a parte, né, de ator do Daniel, mas aqui a gente tá para falar de literatura. Então, já que ele pediu enfatizar aí que ele é um escritor, vamos falar do livro dele, da trajetória dele. Vamos entrar aqui já, sem mais delongas. Cadê? Pera lá. Não, deixa eu falar aqui, ó. Perdi todo esse comecinho aqui, ó. Vocês começaram a falar e até perdi o rumo. Volta pra terra? Vamos. Então, para começar, vamos começar do começo. Primeiramente, o Daniel apareceu comentando lá no nosso Instagram, do Lit Sem Frescura, contando que nos ouve no carro, nos afazeres de casa e achamos o máximo. Como boa escorpiana, stalkeadora que eu sou, fui lá bisbilhotar o perfil dele e percebi que ele seria uma daquelas pessoas que você sabe que vai se dar super bem e foi tiro e queda. Começamos a papear lá no Réveillon, não sei se ele lembra se ele estava bem ou se ele estava em órbita, no Réveillon, onde ele me deu uns 3 ou 4 feliz ano novo. Hã? Tu também tava um pouco em órbita, né, amiga? Não, nossa, foi o meu ano novo mais tranquilo. Inclusive, até peguei Covid lá. A gente tava tudo em famíliazinha, fechadinho no apartamento. Eita. Foi top. Mas a gente conversando, e ele me deu uns 4 feliz ano novo. Achei o máximo, o cara tava loucaço. Super animado, super feliz. E aí a gente não parou de conversar mais. Então, de fã do Literatura Sem Frescura, ele passou para amigo literário, parça do dia a dia e, quem sabe, amigo pra vida. Então, assim espero. Então, nessas conversas, eu descobri que ele tem um livro, né, publicado pela Autobiografia Editora, e na hora, batata. Convidei ele para participar aqui de um episódio com a gente, e ei-lo aqui. Tá feliz, menino? Eu tô muito feliz. É um sonho realizado. Nossa! Quero dizer que é uma honra participar, já que eu era fã de vocês. Eu descobri vocês por acaso no Spotify, comecei a procurar podcasts de literatura, digitei lá literatura, caiu no Literatura Sem Frescura, comecei a ouvir, virei fã, achei vocês lá no Instagram e virei amigo de vocês. Já falei que eu vou estranhar quando eu ouvir minha voz, porque vai ser assim, o que eu tô fazendo aí dentro? Vai parecer um sonho, sabe? Que nem você ligar a TV e de repente se vê dentro, sei lá, de uma novela ou de uma série que você assiste, é meio que isso. Eu escuto vocês no dia a dia, lavando louça, fazendo meus afazeres e de repente eu tô aqui junto com vocês, então... Mas eu acho que ele já tá se decepcionando, gente, porque ele tá vendo como é que funciona o negócio aqui. E eu não sei se ele vai continuar assim amando a gente até o final desse episódio, não. Esse não sonho já tá sei. virando pesadelo, né? Exato. Então, né, sem mais delongas, as historinhas, né, de best friend, vamos ao que interessa. Então, vamos lá. Daniel, conta um pouco pra gente a sua trajetória como artista, né? Você já falou um pouco aí da sua parte de ator. Como que foi, como ela se desenvolveu para você querer ser um escritor e se dedicar à escrita, à literatura? Bom, isso nunca imaginei que um dia eu fosse ser escritor. Daí eu começo a lembrar na época da escola que às vezes tinham aqueles campeonatos de redação
e eu sempre ia para a final, mas eu não tinha isso em mente. Desde pequeno eu sempre quis ser ator, eu sempre estudei teatro desde os 9 anos de idade. Na verdade, a primeira vez que eu pisei num palco foi com 7. Mas o que acontece? No CL Helena, que é o curso técnico que eu fiz de artes cênicas, a peça de formatura foi uma criação coletiva, ou seja, todos nós participamos da criação do texto entre aspas, porque quando o diretor sugeriu que a gente fizesse isso, eu fui o primeiro que começou a escrever as cenas do espetáculo. Então, era sobre a Elizabeth Kubler-Ross, que era uma médica que começou a humanizar a relação do médico-paciente, daí eu comecei a estudar a vida dela e comecei a escrever as cenas. E quando eu vi o que eu estava escrevendo na boca dos atores, eu achei aquilo extremamente mágico. Eu me senti o todo-poderoso, sabe? Massa, Quer muito dizer bom. que o que eu escrevo, o que eu falo, acontece, é meio que isso. Então, foi a minha primeira experiência como escritor, que foi fantástica, e a partir daí eu não parei mais, que eu descobri esse meu lado, descobri essa vocação, mas para ela seguir adiante também, outro amigo meu foi me contratar para fazer um teatro empresa, eu ia entrar como ator, daí eu pedi para ele escrever o espetáculo, que na verdade era para ser uma peça de treinamento, virou um espetáculo mesmo, com história e tudo, chegou até a entrar em cartaz, que era o Amor de Bandeja, Que demais. e a partir daí eu não parei mais. Ah, eu queria também escrever. Por que eu não escrevo? Socorro. Não queria, não. Eu gosto de ler o que os outros escrevem, assistir as peças que os outros fazem. Eu acho que tá bom. Mas eu acho muito lindo mesmo quem tem a. A Lira tá tomando bronca. Tô ouvindo. Eu falei que a Lira tava tomando bronca. Não, eu tô ouvindo a bronca dela. Pois é. Tava dando arte pra variar. Assim, eu acho mágico, eu amo ver a genialidade das pessoas, mas eu gosto só de estar na plateia mesmo. E é muito lindo isso mesmo, Daniel. Deve ser realmente mágico. Realmente deve ser muito da hora. Mas a escrita é uma coisa sazonal, assim. Eu tenho épocas que eu escrevo mais, daí eu tenho uma espécie de ressaca, fico um tempo sem escrever, depois eu volto. E foi diferente pra ti, assim, criar pra uma peça de teatro e criar o Marina, assim, que foi prosa, né? Teve um processo diferente ou foi parecido pra ti? Não, é completamente diferente. Escrever peça de teatro e livro são... Eu penei porque na peça de teatro você é todo pautado pelo diálogo. Então, você tem que dizer tudo através das palavras e do que a gente chama de subtexto, o que exige um tipo de inteligência, que é diferente da inteligência de quando você vai escrever um livro. Sim. Que você tem que descrever as sensações das personagens. Por exemplo, um ator, quando vai fazer uma peça, ele vai transmitir a sensação do personagem através da sua própria atuação. Agora, no livro, não. Então, no livro eu tenho que descrever as sensações, o que está passando na cabeça dos personagens, descrever o ambiente, onde está ocorrendo a cena. Uhum. E mais os diálogos, né? E mais os diálogos. É um trabalho extremamente, como é que eu posso dizer? Artesanal. Sim. Tudo nos mínimos detalhes. Eu penei, porque eu queria ficar só no diálogo. Tava na zona de conforto, né? Olha, eu já sou do contrário. Eu acho que a gente pode fazer uma dupla, então, porque eu sou a pessoa das sensações e das coisas, e eu morro de medo de escrever e não saber o que os meus personagens vão conversar, por exemplo. Aí eu já fico perdida nessa parte. Faz um livro sem diálogo. Socorro. É só ensaio daí, né? Não. Sem Mas diálogo? tem livros sem diálogos, lógico. Os fluxos de consciência. Meu Deus Ué? do céu. Tá, beleza, vamos lá. Mas continue aí, Daniel. Continua, desculpa. Não, agora eu me perdi. Desculpa. Não, eu queria falar que eu sou uma pessoa sinestésica. Na verdade, a Cíntia de Giorgio, que foi minha espécie de coaching literário, ela foi me ensinando a descrever as sensações e tudo mais. Então, no meu livro, ele é até recheado disso, não sei se vocês perceberam, dessa descrição das sensações. No final das contas, eu descobri que eu gostava de fazer isso também. Uhum. Foi um processo. Legal. Mas os diálogos também é uma arte escrever diálogos, né? Eu tinha um professor que comentava isso, assim, que ele às vezes indicava livros, enfim, não tinha nada a ver com literatura, ele dava aula, a gente fazia redação de notícia, mas ele gostava muito de literatura, e aí ele comentava, para diálogos, leiam Hemingway. E aí era um dos principais que ele achava que fazia diálogos muito bons, porque acho que diálogo também tem pelo menos no livro, né, uma questão de alguns autores terem dificuldade de fazer diálogos que agregam, né? Eu acho Sim. que você tendo essa experiência, talvez, do palco, tenha recheado, assim, mais, né? Tenha agregado isso também no livro. É que eu acho que através dos diálogos, o que o personagem está conversando traz um pouco da característica da personalidade dele.
Então, os assuntos que ele vai conversar, a forma como ele vai se expressar nisso daí, então, né, nesse momento, eu acho que traz um pouco de personalidade. Então, tipo, por exemplo, eu tô falando besteira ou não, mas enfim, acho que, por exemplo, um personagem que é mais culto, então ele vai ter que trazer uns elementos ali que vai ter um trabalho a mais do escritor a ponto de pesquisar algumas coisas assim, para trazer isso para ele. Agora, se é, por exemplo, um personagem, alguém de simples, né, de classe social e tudo mais, então tem que entrar nesse mundo também. Então, eu acho que claro que nem sempre vai ter esse choque, né, de algum culto conversando com tal, mas assim, trazer todo esse elemento da personalidade dele na fala do personagem. Então talvez eu fique com medo justamente por causa disso, porque são várias nuances. Então quanto mais personagens você cria, mais fodido você tá. Eu leio muito livro independente, enfim, que às vezes faz uma instrução, enfim. Você pega muito isso, porque ou a pessoa peca em um personagem ser muito, os diálogos serem muito coloquiais a ponto de ficar parecendo forçado, ou o contrário, tipo, os personagens falam de uma forma que ninguém no mundo falaria, tipo, conjugando todos os verbos certinho, bonitinho, de um jeito que você fica, gente, ninguém fala assim, pelo amor de Deus, ao Vila. Numa frase enquanto tá falando, sabe, esse tipo de coisa, é realmente difícil, porque assim, você tem que ter um jogo de cintura. Eu acho que esse jogo de cintura o que me deu foi o teatro e também o trabalho de ator. Porque quando você vai atuar, você também não pode usar todos os R's dos verbos, por exemplo. Pois é. Você tem que trazer a naturalidade. Tem muito ator que peca nisso. Claro que se você for fazer uma peça de época, aí é diferente. Sim. Mas a gente sempre tem que trazer a naturalidade, a espontaneidade. Eu me preocupei muito em ser um texto gostoso de ler. Então, eu lembro que num determinado momento do processo da escrita, eu entendi que eu tinha que ler o meu próprio trabalho como leitor. E enquanto eu não achasse interessante como leitor, eu ia arrumando as arestas. Sim. Então, primeiro entrou o meu ego, a minha vaidade de querer escrever bonito, diferente. Depois eu entendi que não era para mim, não era para me envaidecer, que era para ser gostoso para o leitor. Daí eu fui enxugando, deixando as palavras mais confortáveis, porque a experiência da leitura ali é o mais importante. Exato. E para o ator é a mesma coisa. Muito bom. E esse tipo de pensamento realmente é o que faz a diferença, porque às vezes acaba ficando realmente maçante, porque eu acho que tem escritor que não pensa no leitor. Tem muito, a maioria, na verdade. Sim, eu tinha um professor de literatura que ele falava, você tem que escrever a ponto da pessoa que está te lendo entender o que você está falando, não adianta você estar escrevendo, para que você vai escrever? Então escreve diário, né? Você está escrevendo para você mesmo? Para as outras pessoas lerem. Exato, e você escreve de um jeito que as outras pessoas não vão entender. Faz sentido nenhum. E quando você trabalha com infanto-juvenil, o seu livro pode ser uma porta de entrada. Porta de entrada. Você está formando o leitor. Então, a gente sabe que tem muito... Vocês, aliás, tem vários episódios, né, que vocês falam. Tem um que vocês falam só de livros que são portas de entrada. Sim. Aliás, eu queria saber se vocês acham que meu livro pode ser uma porta de entrada. Claro, sem dúvida. Claro. Eu, na verdade, ia comentar sobre isso, mas mais pra frente, quando a gente entrasse no livro. Assim, eu tô tentando ir pra frente, vai, vamos lá. Bora. Não. Porque eu quis trazer uma linguagem contemporânea, moderna, por isso que eu coloco as hashtags. Eu amei. Amei, achei, exatamente, achei tão de agora, tão atual, né, toda a fala ali, mas eu queria falar tudo isso na parte do livro. Oh, meu Deus, tá bom, a gente já entendeu. Não, é que ele tá falando, é que ele já tá entrando lá, e aí a Luiz tem que perguntar o próximo ali, ó, pra gente. É que a gente, por enquanto, tá falando de você, a essência Daniel, a essência escritor, entendeu? Então foi isso, o que me fez começar a escrever foi o teatro, tudo converge, existe uma confluência de tudo, então se os diálogos do livro são interessantes, vocês com certeza podem perceber que poderiam ser cenas no teatro, que é um livro que pode ser adaptado para o teatro, para o cinema. Então, tudo conversa. Legal. Dá pra sentir isso mesmo. E aí, falando nessa, tudo que conversa e converge, enfim, a gente queria saber sobre suas influências, assim, culturais, literárias, ou, enfim, do teatro também, e como que você acabou encaixando isso nessa história ou nas histórias que você cria, né, de modo geral. Não, é assim, quando você está em processo de criação, você pega toda a sua bagagem, seu estofo, e as coisas vão fluindo naturalmente. Eu não estou escrevendo e falar, agora, neste momento, é o David Walliams que está me inspirando, agora é a Cornélia Funke, agora... não é assim. Você vai construindo com a vida uma bagagem. Eu tenho muitos diretores que eu admiro, que me ajudaram muito a me construir como artista, Marcelo Lazzarato,
Zanetta, Nelson Baskerville, que é autor também, vários escritores, mas eu posso destacar um escritor que eu me inspirei no jeito da escrita dele, que é o David Walliams, do Menino de Vestido. Porque ele sempre aborda temas que eu acho que são relevantes e ele consegue, mesmo assim, mesmo com temas às vezes pesados, como filho que foi abandonado pela mãe ou que tem um pai que é alcoólatra, questões diversas, ele traz humor, ele traz leveza e eu gosto de mesclar isso, sabe? Eu gosto muito desse humor britânico e dele especificamente. Eu posso dizer que algumas coisas eu me inspirei nele. Legal. Sobre o humor britânico, já leu Neil Gaiman? Aquelas... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É que ele falou em humor britânico, né? Você podia citar Neil Gaiman, né? Não, você não pode falar de Neil Gaiman, você tem que falar agora da Agatha Christie. É um sim ou um não. É verdade, no outro você falou do Neil Gaiman. Não, errei. Não vai conseguir encaixar a Agatha Christie aqui não, senhora. Realmente, não dou conta. Muito bom, muito bom. E assim, a questão do infanto juvenil ali, tem alguém mais assim, não sei lá, filme, história, alguma coisa que você, assim, sei lá, te inspirou também? João Carlos Machado, Tony Brandão, Francis Burnett. O Tony Brandão é meu amigo, né? Eu fui fazer uma peça dele, fazer o personagem Alê do Cuidado do Garoto Apaixonado, e daí a gente acabou ficando muito amigo. Mas, de qualquer forma, eu admiro bastante o trabalho dele, são livros infanto-juvenis, que eu me identifico bastante. Né? Ele também sempre traz assuntos como meio ambiente, reciclagem, entre outras coisas. E é legal porque isso é o tipo de assunto, a pedagoga baixou aqui agora, que a gente tem que tratar com e ficaria muito mais e fica muito mais legal quando é tratado por meio de histórias, por exemplo. Você ter um livro para tratar sobre um assunto fica muito mais divertido, principalmente quando tem essa linguagem divertida que você falou que você gosta de trazer para os seus livros. Porque aí as crianças vão ler, os adolescentes vão ler, enfim, e vão se identificar com a história e vão aprender de forma divertida. Exato. Isso é muito legal. E eu acredito que infanto-juvenil não é só para criança ou adolescente. Não, sem dúvida. Eu amo ler livro infanto, tanto é que eu virei escritor de infanto-juvenil. Mas eu acredito que, assim, livro adulto nunca é para criança. Não. Mas livro de criança e infanto-juvenil é para adulto também. Sim. Principalmente quando você está ali, né, com o filhinho ali também e tal, enfim, entender ali. Uma forma também, além da escola, no caso, apresentar temas e situações em que a criança talvez possa se identificar. E voltando ali no que a Thaís disse, nessa questão de trabalhar com os alunos, é interessante porque fica um debate mais gostoso, né, do que simplesmente você vai lá e lê um negócio num livro didático, tipo, o ecossistema, blá, 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 blá. Não, tipo, melhor o ecossistema quando as crianças são super-heróis e vão lá cuidar do ecossistema, tipo, viajando. Exatamente. O problema das escolas é que elas não estão preocupadas em formar leitores. Elas vão empurrando, às vezes, livros que talvez não seja para aquela faixa etária. Eles ainda não têm um vocabulário amplo e, de repente, você já colocar logo de cara um Machado de Assis que é maravilhoso, talvez você crie uma má impressão para uma criança, para um pré-adolescente, enfim. Ele não vai entender, né? É um problema isso. Eu sempre cito... Quer ver, o Rogério vai vir falando mal dele e vai vir aqui. Eu sempre cito o Rogério nesse momento, porque eu não consigo esquecer a história dele. Ele foi obrigado a ler Memórias Póstumas, ele não passou do prefácio. Ele falou que a hora que ele chegou no primeiro verme, que roeiras, ele falou, que porra é essa aqui? Fechou o livro, não leu. Não, é isso. Porque não tinha bagagem para entender. É simples, não tem a bagagem para entender aquilo ainda. Mas realmente isso é uma das minhas brigas, assim, enquanto é porque eu não trabalho na área hoje, mas vai ser sempre a minha briga de que não faz sentido você colocar criança e pré-adolescente para ler coisas que eles não têm bagagem ainda para entender. Eu também acho. Eu até entendo que isso deva cair no vestibular, mas então que as escolas mesclem. Sei lá. Tem que construir uma base, né? Já do começo, a pessoa que vai lendo até subir ali, né? Chegar nesse... Exato. Porque a gente sabe que para você começar a criar o hábito da leitura, você tem que ler algo que te interesse, certo? Sim. O que interessa? Justamente. E o que interessa a uma criança, um adolescente?
É Harry Potter, é Percy Jackson, é o mundo da fantasia, é aquele lá, no mundo de Nárnia. É isso que as escolas têm que começar. Eu penso assim, que tem que dar para os Sim, alunos, porque sim. daí eles vão, é legal ler. Poxa, quero mais. eu tô lendo um assunto que me interessa. Depois eles vão evoluindo. Exato. Você vai criando o hábito e vai, assim, a hora que entregar um outro livro, ele não vai estranhar, né? Exato. Justamente. Não Vai vai criar um construindo uma trauma. trajetória, né? Muito que bem, gente. Então, Daniel, agora conta pra gente como que surgiu a ideia. Ou a necessidade, você já tá falando aqui um pouco pra gente sobre a questão do infanto juvenil, mas de onde surgiu a sua necessidade de escrever um livro e por que infanto juvenil? Bom, vamos lá. Primeiro, eu sempre me dei muito bem com criança. Sempre nas festas, eu sou o show da recreação. Eu trabalhei 4 anos na Casa do Teatro, com criança e adolescente. Eu cheguei a dar aula para meninas de 11 anos. Falo meninas porque na minha sala só tinha menina. E eu lembro que o dia que eu fui conversar com elas sobre o que elas queriam falar, a líder do grupo levantou a mão, eu dou risada até hoje. Ela falou assim: a gente queria uma peça, uma história que as mulheres dominam o planeta e matam todos os homens. Meu Deus, a Keila vai adorar isso. Chama ela para o nosso episódio do Leia Mulheres. Adorei. Aí eu, com a maior calma, né, fazendo cara de paisagem, não podendo dar risada, eu falei: olha, muito bacana, a gente pode, mas não tem nenhum texto que fale sobre isso. Pode criar. Eu não sei como é que a gente vai organizar essa ideia. Maravilhosa essa menina! É, Minha filha. Nossa. Certeza. Pô, olha, é a filha que eu não tive. Filha que... Olha, minha filha. Quando você tiver uma filha, vai ser 11 essa aí. anos, né? Morte aos homens. Que horror. Não precisa matar, não, só deixar escravos. Só deixar Exato. escravos. É só pra eles pra trabalhar. eita, nós. Olha, eu tô ferrado aqui, só tem mulher nesse episódio. A ideia é um insight. É assim, você não está fazendo nada, você está caminhando, você está entrando no carro, você está entrando debaixo do chuveiro e tá, vem. Então, essa ideia de um pai que constrói uma bolha para super proteger a filha, ela veio dessa maneira, como um insight. Não foi uma coisa que eu assisti algo, vi, e daí falei, vou tirar disso essa ideia, entendeu? Agora, a história, eu trabalhei durante anos nesse livro, porque ele foi engavetado muitas vezes, e assim, 60% dele eu escrevi em poucos meses e 40% eu fiquei durante muito tempo, anos que ele era engavetado, né? E eu nunca soube do roteiro, eu nunca sabia como que o livro ia terminar. Uhum. E quando veio um outro insight, é muito louco, porque o fim do livro, parece que todo o livro foi escrito pensado no fim, nas conclusões, Exato, nos desfechos parece que já tem estava no final. previsto, né? Tipo, você já tinha previsto isso, mas então foi de surpresa. Não fez o escopo antes. Foi de surpresa para mim também, porque assim, escrever é uma voz interna que vai te contando as coisas. É como se a história já existisse e você estivesse assistindo os personagens e a história e ela vai te contando. Os diálogos dos personagens são assim também. Então, se um personagem A fala algo, o B só pode responder aquilo e o C só pode reagir de tal maneira. Então, vai tendo uma lógica que você só vai acompanhando a lógica deles. É como se eles tivessem vida própria. O nome disso é esquizofrenia. Socorro! Então, todo escritor é um esquizofrênico. Sim, É foi uma verdade, a gente voz da minha desculpa. cabeça. Não, desculpa, mas temos um fragmentado aqui. Ele falou tão bonito, a gente tinha que avacalhar, né? Aí já acabou Desculpa, com o meu amigo, discurso. mas é verdade. Eu ouço muito isso. Mas assim, a gente tem ideias para outras coisas. Por exemplo, eu não trabalho com escrita, mas eu tenho ideias, Instagram, podcast, enfim. E realmente acontecem esses insights. Tipo, se você senta na frente, eu preciso fazer posts, eu preciso fazer... Não sai nada. Aí você tá lá tomando banho debaixo d'água e vem do nada. Aí você tá lá dirigindo, que é pra mim a melhor hora, porque eu tô dirigindo, eu tô prestando atenção na robosta. Porque a cabeça tá longe. E esses insights realmente vêm. Eu imagino que deva ser assim mesmo. Eu acredito realmente que os insights vão vindo assim, deve ser muito legal. Porque aí você fala, meu Deus! Insight geralmente vem em hora de descanso, como você falou, na hora que você não tá pensando em nada. Porque o nosso cérebro, ele é um órgão que ele tem independência, ele trabalha por conta própria. Exato. Então, de repente, ele avisa a gente, acende uma luzinha, olha, eu tive uma ideia.
Qual que é? Mas é meio que isso, né? Parece que ele tem vários compartimentos que continuam trabalhando, independentemente se você está consciente ou não do que está acontecendo. É muito legal isso. E esse negócio que você falou dos personagens, eu acho muito doido, porque eu vejo todo escritor falando a mesma coisa. Sim. Tipo, não, foi o personagem que me pediu que isso acontecesse. Tipo, o personagem, ele vai criando vida própria, ele vai se construindo. Deve ser muito doido. Sim, eu já vi também vários escritores, né, falando que às vezes a história, tipo, ela toma um rumo próprio sozinha, né? Então isso que você acabou de falar lembra muito isso, que você estava escrevendo e não sabia como é que ia acabar. Então quer dizer que a própria história te levou ao fim dela sem você ter previsto isso, né? E foi o final mais bonitinho, assim, porque eu tava começando a ficar com raiva. Mas vamos lá, gente. Já que a gente começou a já falar do livro, vamos então falar sobre a fantástica Bolha de Marina, que está disponível para compra na Amazon em formato físico e em e-book. E nós aqui do Literatura Sem Frescura lemos, todo mundo leu, né, Luíse? Sim. Lemos. Adivinha, gente? Adivinha quem flopou? Flopou 20 páginas. Sabe o que é pior, gente? O final do livro, que é o mais revelador, ela não leu, faltando 20 páginas. Mas é típico dela, amigo, é típico dela. A Marina morre no final. A bolha estoura e ela morre. Ela morre. Vira meleca. Mas vamos lá, a Luísa vai terminar ainda hoje, falta 20 páginas, mas aqui ela vai tomar uns spoilers aqui, talvez. Não, a gente não vai ficar contando o final, Não, né, a gente não vai dar spoiler. Não, a pessoa vai ter que ir lá. Não, porque senão estraga o livro, Não, né? a pessoa Exatamente, mas dá um plot tweet. Oi? Um plot twistzinho no final, muito legal. Então, assim, a gente leu para conhecer essa obra e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, vamos conferir a sinopse da história. Vou ler aqui para vocês. Imagine-se vivendo dentro de uma confortável bolha móvel que te protege de todos os males da Terra. E olha que tem muitos males da Terra, né? Meu Deus. Imagine se as crianças pudessem ir ao colégio dentro dessa divertida bolha, deixando os pais tranquilos, mesmo que estivessem longe de casa. Imagine ainda se essa invenção evitasse as gripes virulentas, os piolhos acrobatas, os cheiros de esgoto, os machucados no pátio e até os apelidos mal educados. Pois esse sonho estava prestes a tornar-se realidade para a Marina, e todos os alunos do colégio Sabiá Laranjeira. Já é, assim, a sinopse fofíssima. Porque piolhos acrobatas eu já tive pra caralho. Eu também. Eu também. Eu era piolenta, gente. Eu era. Sangue doce. Nossa. Eu precisava de uma bolha só na cabeça na época, assim, porque, meu Deus do céu, o piolho tava lá na Bahia, via eu passando, falei assim, olha, Maiara, vamos lá. É que eu morava em Cuiabá, gente, lá era... Somos cópias uma das outras mesmo, né? Porque cabelo também... cacheado, filho, cabelo cacheado, os piolhos gostam. Deve ser. Escondidinho. Socorro. Não, mas é que é o multiverso Thaís. Thaís tinha piolho, todas as Thaís têm piolho. Exato. Cada uma ao seu modo, à sua idade. Mas vamos lá, Meu voltando Deus, aqui no livro. Então, é isso. Essa é a história. E o que acontece, né? Acho que o Daniel pode explicar um pouquinho o início aí, contar como é que surge essa ideia dessa bolha. Conta pra gente um pouco do começo aí do livro. Vou fazer uma sinopse bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia da ideia do livro. Tá? O livro vai contar a história de uma menina que se sente acuada, que adoraria viver dentro de uma concha super protetora, e ela tem um pai, que é quem cuida dela, porque a mãe é ausente, trabalha numa multinacional. Ele é um inventor e ele começa a criar coisas, objetos, equipamentos de proteção, no início de uma maneira lúdica, mais como um brinquedo, uma brincadeira, mas depois aquilo vai tomando uma certa importância, a partir do momento que a Marina ela vai apresentando essa necessidade de ser mais protegida. Então, começa com a máscara anti-espirro, por exemplo, é a primeira criação do pai. Tem uma curiosidade com relação a isso, que eu não coloquei a máscara anti-espirro por causa da pandemia. Eu imaginei que Esse livro eu escrevi... antes, né? Então, a curiosidade é que esse livro ele foi escrito há anos atrás, né? Eu terminei de escrever antes até da pandemia. Então, quando eu escrevi a máscara anti-espirro, eu nem sabia que ia ter pandemia. Foi uma estranhíssima coincidência, porque quando eu lancei o livro foi quando começou a pandemia. Mas as coisas não são por acaso, né? Era para ser um livro de realidade fantástica e acabou se aproximando muito da nossa realidade. Atualíssimo. E daí o pai vai criando esses equipamentos de proteção até que a Marina vai sofrer um acidente, que eu não vou falar qual é, e aí que ele vai criar a tal da fantástica bolha. A ideia do livro é essa.
ela tem uma avó que vive numa comunidade sustentável, que é anti-tecnologia, não tem celular, não tem e-mail, e que vai ser absolutamente contra tudo isso, porque a bolha ela vai ficar conhecida. Eu vou parar por aqui. Hashtag vó enxerida. Hashtag quero essa É. avó. Ai, muito boa, Eu vó. amo. Melhor vó. Adoro. Então vamos, já que começou a falar da avó, vamos falar um pouco dos personagens também, né? Eu senti, né, que pela sinopse e pela explicação aí do Daniel, que a Marina, ela é bastante introspectiva, né? Ela tem essa coisa, timidez, ela é meio quietinha no canto dela, não gosta muito de se misturar, tipo, não é antissocial de uma forma negativa, mas ela geralmente se afasta mesmo ali das pessoas, foi pelo menos isso que eu senti dela. Isso. Eu também senti isso, me identifiquei bastante com a Marina também na minha infância, porque eu sempre fui mais afastada, assim, e não gostava muito de interagir com outras crianças. Houve uma super identificação aí, e eu queria comentar, assim, dar os parabéns pro Daniel, porque eu achei todos os personagens, assim, muito palpáveis, eles estão muito reais, assim, são muito crianças e adultos que você encontraria, assim, tipo, parabéns mesmo, porque apesar de toda essa fantasia e, enfim, essas coisas, é muito real toda a história e muito fofo, enfim, de acompanhar. Muito mesmo. Para situar um pouco aí os ouvintes, né, o cotidiano ali da Marina é em torno da vida escolar dela, né, da vida familiar e a vida escolar. Então ela vai ter os amigos da escola e essas invenções ela vai levar para a escola, então ela vai ter a interação ali dos colegas e ela vai ter também ali aquela questão, né, do primeiro amor, da melhor amiga, ou da rival. Então, assim, esse ambiente escolar também eu gostei bastante, porque lembra um pouco também a nossa infância, né? Eu na escola, com os meus amigos, essa coisa do primeiro amor. Olha só, vou contar, né? Eu e meus causos da minha vida. Aí porque, vem. lá vem, senta que lá vem a história. Quando eu era pequena, eu lembro que eu tinha 10, 11 anos, que eu imagino que seja mais ou menos a idade aí dos personagens, Daniel. Tô errado ou não? Então, essa é outra curiosidade que depois eu quero falar a respeito, sobre a idade. Me lembra, tá? Tá. Eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, eu não quero te interromper. Sim. E aí, eu imagino também que fica subjetivo, né, no caso, né, como não é falado nada, então cada um se identifica ali com a idade que for. Mas eu me lembrei, me fez essa nostalgia da época que eu estava mais ou menos ali na 4ª, 5ª série, que eu estudava na escola e eu tinha minha melhor amiguinha da minha sala e a gente gostava do mesmo garoto. E ela sabia, eu sabia, então assim, aquele respeito mútuo ali, né? Só que ele era apaixonado na minha amiga. Tipo, ele queria ela, que não sei o quê. Eu lembro até hoje o nome do infeliz. É que a gente se esquece, né? A gente não esquece essas Não, coisas. mas olha só que louco. Deixa eu contar essa história. Aí, na época, tava muito, muito, muito na moda aqueles clipes coloridos de plástico. Sempre usei. Tipo, oi? Sempre usei. Sempre usou. Então, mas olha só, olha que eu sou 10 anos mais velha que você, né? Pois é. Então, assim, eu não sei que cargas d'água que ele conseguia comprar, tipo, muito, muito. Era tipo, ficava assim uma corrente enorme com aqueles clipes de plástico e ele deu um monte pra ela. E eu fiquei com a inveja, né? Porque eu também queria aquelas porra lá. Mas eu sempre respeitei tudo. Aí, ela, tipo, não dava muita bola pra ele. Aí, no final das contas, não lembro o que foi que aconteceu, que aí ele veio pro meu lado. Aí, tipo assim, aí ele queria me namorar. Né? Falou assim, não sei o que. Aí ele foi lá e deu os clipes pra mim também. Só que aí eu falei assim, Ponto, resolvido. Não, resolvido nada. Aí eu peguei e falei assim, também fiquei assim, só que depois eu perdi interesse, assim, no rapazinho, sabe? Porque, tipo, rapazinho, a criança, né? Não lembro porquê, mas assim, eu não sei se foi por causa da minha amiga também, eu não sei o que, eu só sei que, tipo, não tive mais interesse. Então, assim, essa coisa do primeiro amor da escola, dessa coisa de rivalidade ali, quem que gosta, quem que não é. Então, trouxe um pouco pra mim, assim, essa nostalgia da escola. E aí o Chicão, né, no caso, que é o personagem, não é o antagonista, porque ele não é do mal, né? Ele é o galã. Como chama? É o coadjuvante. Ele é o popular da escola. É o popularzinho da escola, bem popular, né? Porque o rapazinho, né, tem como chama? Os fãs dele e tudo mais. É que essa coisa, né? Eu gostei também disso, né? Quer dizer, gostei e não gostei, porque eu sou pessoa anti-redes sociais, né? E aí, tipo, mas essa pira pode ser uma crítica também, né? Exatamente, essas crianças, tipo, ligadas. É o que está acontecendo hoje, não tem como. Se você entrar no TikTok, que teoricamente era de criança, e agora o conteúdo é de adulto e tem criança, é isso. As crianças estão nas redes sociais. Não, então, e é bem isso. Isso tem que ser essa falado. Sua fala, né, no livro, trazendo essa temática também, é muito interessante. E é atual disso mesmo. As crianças hoje, os jovens, né, querem o quê? Seguidores, querem ser vistos, querem os likes, querem...
comentários. Então, assim, essa é a realidade. A aluna faz. Eu morro de rir. Eu sei que fui eu que escrevi, né? É meio estranho eu falar que eu acho engraçada a cena que eu mesmo escrevi. Mas a cena que a aluna vai fazer uma live Nossa, sim. e o menino tá passando a Nossa, eu também morro de rir. Tá morrendo. e ela quer ganhar likes, seguidores. Quer dizer, a tragédia tá ali e eu vou usar a tragédia para crescer. Exato. Que é o que a gente vê hoje. A cutucada. Exatamente. A Luna tem um canal, gente. A Luna ela é antagonista da história. Ela tem um canal de laços. Os laços. Tem uns laços maravilhosos. É um laço tecnológico. Melhor que o outro. Eu amei o laço de lantejoulas carnívoras. Entendeu? É um melhor que o outro, gente. É um melhor que o outro. Tem laço 3D, tem tudo que ela... Tem. Da Luna, eu gosto muito que ela vai mudando. Tipo, primeiro a menina dos laços cor-de-rosa, mas de acordo com a situação que ela tá fazendo, ela vai mudando o nome dela. De acordo com o humor dela, né? Eu só queria fazer um adendo, falar um pouquinho da questão da idade, que é assim, quando você vai escrever infanto-juvenil, sempre o leitor, ele gosta de ler um personagem que é mais ou menos 2 anos mais velho do que ele, por exemplo. Então, uma menina de 10 vai querer... Ele se projeta, né, no caso. Uma menina de 10 vai querer ler um personagem de 12. O de 12 vai querer ler Exatamente. Assim como na escola a gente fica admirando as pessoas mais velhas. Só que no caso da Marina, primeiro que o livro é para essa faixa etária, pensando aí de 10, 11 e daí para cima, né? Só que a Marina não tem essa idade. Eu nunca soube exatamente a idade dela. Ela é mais nova que isso. Ela é claramente mais nova que isso. Só que eu entendi que se eu colocasse a idade, isso ia ser um empecilho. Eu não vou ler sobre essa menininha, sei lá, de 8, 7 anos. Então, por isso que eu não coloquei a idade, porque daí eles podem colocar a idade que eles quiserem, eles podem se identificar com o personagem. Então, eu não achei interessante colocar a idade por isso. Legal. Sim, eu achei uma jogada também genial, porque realmente faz sentido, cada um vai se projetar ali na sua experiência nem eu, né? Eu me joguei lá 10, 11 anos. Alguma pessoa ali pode ter passado essas situações aí, sei lá, do bullying ali que tem na escola, essas rixas assim entre coleguinhas, de repente um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. Isso para mim eu achei genial e não me importou eu não ter a idade dos personagens ali, né? Porque você vê que é uma situação escolar e aí você, a sua imaginação, né, no caso que a ideia da literatura é deixar ela trabalhar em cima disso. Adultos leiam, é muito nostálgico, é o que a Maia falou. Eu também me lembrei de vários momentos, acho que não tem como você não se colocar em algumas situações, sabe? De quando você porque é um momento muito gostoso da vida, né? A gente não tem preocupação. A nossa única preocupação é a nossa família que tá em casa e os amigos da escola e o que acontece lá. É só aquilo, né? E o lanche no intervalo. Não tem boleto pra pagar, não tem... Enfim. E é curioso, porque eu nasci em 80, né? Então eu sou da época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, para os adultos de hoje, eles são saudosistas, eles acabam se conectando com a história deles da infância e ao mesmo tempo mistura com o que é a escola hoje, né? Sim, mas as situações, querendo ou não, apesar da tecnologia estar diferente, as situações são as mesmas, né? Vai ter o bullying, vai ter paixão, vai ter a menina que você não gosta. Então, vai ter a diretora que você morre de medo. Gente, a diretora é um caso à parte. Vamos falar dessa diretora, porque a senhora Panetone é muito boa, gente. É isso que eu queria falar, gente. Assim, vamos falar da diretora Panetone. Por favor. Quem nunca teve uma diretora meia gerona na escola que levante a mão? Ditinha. Cri, cri, cri. Todo mundo. Já tive diretora que é e assim, aquela cara enfesada ainda, aquela que é bem rígida, né? A minha diretora dessa época da Marina, que foi durante, do 5º ano até o 1º ano do ensino médio, era uma megerona e depois, é muito engraçado. Agora eu com os meus causos, porque eu estudei nessa escola e depois eu voltei pra estagiar nessa escola e eu continuava com medo dela. Eu fiquei com meu lado, meu Deus do céu! Eu tomei uma bronca dela uma vez. Que horror! Adulta tomando bronca, ela dava bronca nos estagiários. E eu tava lá assim, meu Deus do céu, a gente tá me dando bronca de novo, eu não acredito que eu voltei pro mesmo estágio. Eu tinha medo dela do meu jeito. Você volta, né, pra infância. Adulta, mesmo medo. O gostoso de você escrever infanto-juvenil é que você pode brincar com esse imaginário das pessoas. Sim. Você pode carregar na tinta. Então, para quem leu, sabe que a sala dela é quase que um mausoléu, é um lugar mal assombrado. Exato. Eu posso brincar com essas coisas. A esfinge. O gato, que a gente não sabe se ele é empalhado. De certeza. E tem toda a história do gato, né, empalhado.
Muito bom, gente. Então, é isso, assim, porque eu estudei em várias escolas, né? Eu mudei bastante de escola. Eu morava em Cuiabá, estudava numa escola lá, vim para cá, mudei numa escola, fugi da escola porque me colocaram no horário, como chama? Contraturno, e não me adaptei. Lá em Cuiabá, eu ia para a escola de carro, né? Não tinha van na época, aí minha mãe. A escola era muito longe, minha mãe era como a mãe da Marina, super mega power ocupada. Então, teve uma vez que ela foi buscar a gente na escola 9 horas da noite, e a gente ficou Meu na casa da Deus. diretora, que a diretora tinha mudado na casinha. Isso era de vixe, minha filha, minha vida é uma coisa de doida. E minha mãe também, assim, sozinha, cuidando, né, de 4 crianças, blá, blá, blá. Tipo, eu entendo tudo isso, né? Hoje em dia eu consigo entender toda essa correria, e a gente também não achava ruim, não. E aí ela pegou e fez um combinado com o taxista lá de levar a gente buscar e fechou, né? E aí, tipo assim, quando eu vim pra cá, eu tinha que ir sozinha pra escola a pé, era longe, e esse contraturno. Aí um dia eu não sabia nem olhar a hora direito, um dia eu fui na hora errada, cheguei na sala, a minha professora era tipo diretora Panetone, assim, a cara bem fechada, ela me falou, Mara, o que você tá fazendo aqui? E aí eu fugi da escola, fugi e não apareci mais. Aí eu voltei para casa e falei, não vou naquela escola mais. Olha minhas ansiedades, os pânicos já dando lá meus 10 anos de idade, né? E aí ela pegou e me colocou numa escola junto com meu irmão mais novo. Aí eu ia com ele, aí, tipo, sabe, assim, a gente tinha que ir a pé, era longinho também, mas era um turno normal, eu ia junto com ele. Então, assim, senti um pouquinho mais de segurança. E dessa escola eu mudei para outra, e depois fui fazer meu terceiro grau, né? Terceiro grau, Ensino não, médio. segundo grau, né? Como Ensino chama? médio. Ensino médio. É que naquela época não te chamava Segundo ensino grau. médio, era outro nome. É isso aí, Colegial, ensino médio né? mesmo. Na nossa Grau. época era colegial. Beijão. Colegial. Primeiro, segundo, terceiro ano. Aí fui onde eu fiquei mais tempo, assim, né? Enfim, tive várias escolas, vários tipos de diretoras aí, então tinham as legais, mas a maioria delas sempre aquela rigidez, assim, né? Então não tem como não se reconhecer aí nessa situação. Eu fico muito feliz quando vocês se reconhecem em muitas coisas, porque é óbvio que o escritor ele sempre tira Sim. dele, né? A experiência, a vivência que ele teve, claro, com a bagagem de coisas que ele assistiu e leu também, né? Mas muitas coisas, agora, essa história é do mundo, é de vocês, não me pertencem mais. Mas eu vivi tudo isso que vocês estão falando na escola. Eu me isolava, eu me escondia na biblioteca, eu sofri de bullying. Eu também já fui popular, depois perdi o trono. Então eu tive tudo isso, sabe? Esse universo de escola, alguém falou, acho que a Luísa falou, é muito parecido, né? Sim. Essas historinhas, elas se repetem. Na minha época não se chamava bullying, a Não gente tinha não nome, dava nome, nem não na tinha minha nome. tinha. Não, na minha Não tinha nome, era normal, era normal. Uma vez eu fui com uma Aguente. meia grossa, meio alta, assim, e eu virei meião. Maiara meião, vai jogar futebol. Tipo, eu peguei, não tinha meia, acho que peguei meia do meu irmão, foda-se. Tipo, a gente apronta cada coisa também quando criança, né? Mas aí tinha essas piras mesmo, e não chamava bullying, era normal, né? Tipo, você que lute, você que aceite isso aí, né? Tipo, o seu emocional que lute depois, né? Mas, E eu que levei cocô da minha cachorra uma vez pra escola sem saber. levou o quê? Cocô? Quê? A filha da puta, da mardita da cachorra, tinha uma pincher. Tava enfesada com as Pincher é coisas. demônio, um demoninho. A gata da Maia faz xixi. A minha cachorra fazia cocô em lugares estranhos. Ela fez no meio dos meus cadernos. Eu não vi de manhã correndo, enfiei um caderno em cima do outro, enfiei na bolsa e fui pra escola. Fedelinho. Nossa, imagina o delícia. cheiro que ficou a Não, sala. e eu cheguei, alguém pisou no cocô. Sabe quando você olha pro pé? Não, Típico, gente, né? Não é a gente, né? Não, essa cena, eu juro por Deus que é cena de filme. Eu falo, gente, aquele filme de bullying foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque eu tirei o caderno, coloquei na carteira. Aí eu não vi porque tava embaixo do caderno. Aí eu fui, tipo, puxei o caderno, ficou aquele rastro, assim. Aí alguém viu, a Thaís trouxe cocô pra escola. E virou todo mundo pra trás, assim, que eu estava mais no fundo, e começou a me apontar e dar risada. E eu assim, na carteira. Meu Deus. Nossa. Meu Deus, sabe quando tá todo mundo rindo de você? E a professora catou a carteira, colocou pra fora, falou assim, vai lá buscar o negócio pra Linda. Fez eu limpar. Foi assim, foi traumático. Mas acontece com todo mundo. Levou cocô pra escola, é ótimo. Não, gente. É o tipo de coisa que acontece comigo, né? Todo mundo tem, né? Eu nunca fazia lição de casa, eu sempre copiava. E daí um belo dia eu resolvi fazer. Hoje Que eu foi vou a lição de inglês, eu fiz tudo certinho. Ah, resolveu fazer, ótimo. Eu já tô rebelde. Aí a professora, ela passava carteira por carteira, era assim na minha escola, para verificar se tinha feito a lição de casa. A professora mal entrou na sala, eu já tava peguei meu livro para abrir para mostrar que eu tinha feito. Só que quando eu abri na página,
Tava em branco. Ué, levou o caderno errado. Você não sabe o meu desespero. Eu falava, eu comecei a suar, eu lembro até hoje das sensações. Meu coração acelerou. Eu falei, não acredito, o que está acontecendo? Isso é um pesadelo. Eu fiz essa lição. Como é que eu vou explicar? Ela não vai acreditar. Até eu entender que eu estava com um livro que estava repetindo 2 páginas iguais, Putz, na página seguinte estava tava igual. O livro igual, tava mas com erro, gente, que medo. com erro e eu abri justo na página que estava em branco. Olha o desespero. Eu lembro que isso me marcou, pra vocês verem como eu não fazia lição de casa. Aquela coisa além da imaginação, né? Eu fiz o negócio sumiu. Tipo, Exato. porra, que magia eu tava é essa, né? feliz que eu tinha feito. Eu Que tava bruxaria orgulhoso é de mim. Que bruxaria é essa, senhor? A minha história de escola, de situação vergonhosa, foi numa escola aqui em Floripa. Que pra começar já era escola nova, assim, eu não conhecia nada. E o sistema de educação é muito diferente do que eu estava acostumada, que era da minha outra cidade. E eu não era amiga de ninguém, assim, e na outra escola eu tinha, tipo, várias amigas de sempre, enfim. E aí era uma atividade que o professor tinha dito que era uma atividade que era pra fazer com material reciclável. Só que eu entendi material reciclado. E aí era sobre meio ambiente. E aí eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu acho que era de arte ou geografia, sei lá. Acho que é que veio meu trauma com geografia, porque essa era boa, acho que era geografia. Ah, sim, agora tem a desculpa. E aí, trauma de infância. E aí, tá, e aquilo. E eu nunca fiquei sem fazer uma atividade, ao contrário do Daniel, eu nunca fiquei sem fazer uma atividade da escola, porque antes eu era muito certinha, muito CDF. E, cara, Antes ela não atrasava as coisas, não terminava os projetos. Foi a né? faculdade Tá que me estragou. E aí eu fiquei desesperada e eu falando pros meus pais, eu preciso fazer com material reciclado sobre o meio ambiente deles. O que vão fazer? Não sei o que lá. E aí a gente teve uma brilhante ideia, material reciclado, jornal. E aí eu fiz uma grande bola de jornal. Gente, que trauma. E aí eu meio que pintei com tinta guache pra fazer o mundo. Só que obviamente a tinta não pegou, porque o jornal é preto, né? Enfim, levei esse monstro pra escola. E deixei na minha mochila, porque daí eu tava já com vergonha da atividade que eu tinha feito. E aí, no fim, só uma outra pessoa tinha feito essa atividade muito bonita em cima de um isopor, uma maquete toda perfeita. E aí eu, nossa, mas esse material não é reciclado. Tipo, tu não juntou do lixo ou guardou de alguma coisa pra fazer. Levou lixo pra mas escola. é um material reciclável. Deu, como assim? Só que daí eu não queria. Mas isopor é reciclável? Ela achou que fosse, sei que não precisava ser, tipo, um material reciclado no fim. E aí ela fez um meio ambiente, fez um riozinho lá, não sei o que lá. E eu com a minha bola de jornal na mochila, que eu não queria mostrar pra ninguém. E aí a professora perguntou se alguém tinha feito. Eu tinha feito essa menina, e aí eu não ia mostrar minha bola de jornal. Só que ela me obrigou, daí eu falei, eu fiz, mas eu não vou mostrar. E é isso aqui, tipo, daí ela falou, não, mostra. Nossa, eu mostrei aquilo e todo mundo riu, gente. Nossa, tem um trauma. É que quando a gente é criança, trauma. a gente não tem inteligência, né? Falei assim, professora, eu entendi assim, beleza. Entendi Tipo assim, errado. você fez uma Não vou atividade. mostrar. Não é errado, mas você fez um trabalho em cima de um tema. Sim, mas, tipo, ninguém mais tinha feito, né? Só que eu achei que era, tipo, não poderia não entregar. E aí eu acabei mostrando. Nossa, mas todo mundo riu. Eu criei um blackout. Acho que eu até chorei, fui pro banheiro chorar e tal. Aí, na saída, daí um menino conversou comigo, depois virou amigo, assim. Conheço ele até hoje, enfim. Me apoiou e tal. E acho que ele não riu na hora. Mas todo mundo riu e, assim, foi muito traumatizante. Porque já era uma escola diferente e tal, assim, meu Deus do céu. Óbvio. Muito Olha, eu quero aproveitar que está tendo uma polêmica do filme Como Ser o Pior Aluno da Escola, do Danilo Gentili, Sim. Ah, sim. que eu não vou entrar no mérito, mas tem um momento que ele defende o bullying, que ele fala, o personagem defende o bullying, que é o personagem do Danilo Gentili, e aí eu entendo que ele está defendendo. E ele é contra o politicamente correto, levanta essa bandeira. E daí ele fala que a gente tem que deixar as crianças sofrerem bullying, porque você tirar isso delas é subestimar a capacidade delas de se defender. Tudo bom? Então. Pois é, vamos criar traumas nas pessoas que elas vão criar ter que se trauma. defender. Isso, ele vai pagar o psicólogo depois? Os remédios? Que elas vão ter Não que vai. resolver lá na idade adulta. Não, exatamente. Agora, alguém avisa ele que a criança tem que ter capacidade de se defender. Quer dizer que se um menino for bater no outro, no amigo lá, tem que deixar ele bater porque o outro tem que aprender a se Absurdo, defender, né? é isso? É absurdo. Ai, gente, eu tenho preguiça. Eu tenho até preguiça de argumentar contra esse ser humano.
Se é que é humano. Quer dizer que eu não me defendia? Cara, Eu não me defendia, então não me ajudavam a me defender para eu não subestimar minha capacidade. Eu não tinha capacidade gente, mesmo de me criança, defender. para. Era Criança uma você tá criança, aprendendo, você não sabe o que é o mundo e ainda. adolescente também. Exato. E aí, eu não tinha essa capacidade. Eu faço o quê? Eu fico Gente, apanhando? a quantidade de adolescentes depressivos e que se suicidam é uma coisa muito absurda hoje em dia, gente. Para com isso, sempre foi. O pior é a gente ver essa mentalidade sendo defendida. É ridículo. Deixa eu só falar também rapidinho uma coisa da minha personalidade, das minhas experiências, assim. Eu também, por incrível que pareça, eu era uma pessoa, uma criança muito tímida, muito reservada, muito fechada. Sim, era. E sofria, né, algumas bullying, preconceitinhos, coisas assim que as pessoas. Eu não sei o que acontecia. Que parece que. Até hoje eu acho que eu sou alvo, né? Do povo fazer piada de mim. Mas hoje, eu mesma faço piada de mim, então beleza, tá tudo legal. A pessoa me conhece 2 minutos já tá tirando a minha cara. Tipo, isso é normal. Porque hoje eu sou essa pessoa, mas antigamente eu não era, eu também sofria com isso. A Luísa falando aí, né, que ia no banheiro chorar e tal. Quantas vezes já chorei na escola? E eu era fechada, né? Eu era uma pessoa muito intimista, né? Uma criança intimista. E um pouco como a Marina aí, né? E assim, o que me tirou dessa minha bolha, no caso, né? Usando aí a ideia de se esconder, digamos assim, de se proteger, foi o teatro. Eu até comentei já com o Daniel, a gente conversou um pouco sobre isso, que me tirou essa timidez, esse medo das pessoas, essa característica, né? Porque assim, eu fiz teatro com pessoas adultas. Eu era a pessoa, né, mais nova lá. Eu tinha 14 anos quando eu comecei. Então, assim, eram pessoas já adultas, pessoas que estavam cursando os cursos superiores e tudo mais. Então, naquele ambiente, obviamente, do teatro, que as pessoas se respeitam muito, eu me soltei muito na fala, me soltei muito em me expressar, em falar minhas ideias e corporalmente também, né? Porque o Daniel tá aí para dizer que a gente faz muitas dinâmicas ali, de um rolar em cima do outro, um pegar, erguer, abraçar e pular e gritar, e a gente faz muitos, né? Fazia muitas dessas dinâmicas. Então, assim, que eu me abri mais como pessoa. Eu lembro que até hoje, o primeiro exercício era você olhar para o coleguinha do lado e conversar com ele. Eu falei assim, meu Deus do céu, socorro. Aí eu falei assim, e tava eu e minha irmã, né? Eu e minha irmã que fizemos na época. E eu falei assim, vou conversar com você. Eu falei assim, não pode ser gente que você já conhece. Aquela, tipo assim, né? A bronquinha, né? Minha ideia já foi por água abaixo. Aí, a primeira coisa que foi, você tinha que conversar com o colega e saber da vida dele, e ir lá no palco conversar e falar sobre, explicar quem é a pessoa, apresentar a pessoa. Fulana é isso, trabalha nisso, gosta disso. E já começou assim, já de supetão, assim, né? De queimar roupa. Eu falei assim, você tem que se virar. Então, eu acho assim, nem todo mundo tem esse privilégio, né, de ter essas experiências de abertura mesmo, de ser respeitado no ambiente a ponto de você sentir segurança de se expressar. E isso na escola é muito difícil, e essa questão de bullying ser saudável, eu não sei para quem, porque eu acho que todo mundo teve um trauminha de alguma coisa que não se sentiu bem e foi pro banheiro chorar, sabe? Ou foi, sabe, se sentiu mal. E essa ideia, né, retomando, na verdade, essa ideia do filme, eu não assisti o filme, não sabia que tinha tudo isso, essas questões, então, assim, desnecessário, quer dizer, não é nem desnecessário, é ridículo, na verdade. Eu me pergunto qual que é a mensagem do filme, só isso. Eu não acho que todo filme, todo entretenimento tem que ter uma mensagem. Eu não defendo isso. Eu acho que tem produtos de audiovisual que são apenas para empreender e tá tudo certo. Agora, se você faz uma mensagem inversa, negativa, aí não é legal, porque aí é um filme que sim, está passando uma mensagem, mas muito ruim. E vai encorajar os bulinadores ainda, né? Tipo, eu tô com razão, vou lá fazer mais. Aí você está passando a mão na cabeça das pessoas que agridem. E outra, a gente está falando aqui, eu acho que é uma coisa que o seu livro aborda também, sem entrar em detalhes, que às vezes a pessoa que está cometendo bullying, a criança que está cometendo bullying, ela também tem os problemas dela. Sim. Então, assim, você fechar os olhos pro bullying, você tá fechando os olhos pros dois lados. Porque tem essa criança que provavelmente ela é agressiva porque ela tem uma família agressiva, ela tem um histórico por trás, ou tem alguma coisa tem acontecendo com ela. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na sala de aula, trabalhando em escola. Você vai pegar a criança que é que mais te dá trabalho, que é que mais briga com os amiguinhos, que é que mais... Enfim, você vai olhar a história de vida dela, você chora. Exato. Por isso que tem o plot twist no livro, né? Que a gente Sim. Mas é exatamente essa, porque eu acho que quando você é maniqueísta como escritor, você pode até ser, como eu falei, para entreter, né? Um filme de super-herói, ele é maniqueísta. O que é maniqueísta? Agora, nem sempre, porque teve filme... Maniqueísmo é o bem absoluto e o mal absoluto.
Mas até isso tá sendo quebrado, né? Thanos não era. Sim, por exemplo, o filme do Coringa, ele mostrou, ele humanizou o Exato. personagem. Então deixou de ser maniqueísta. Você entende por que que ele é mau. Entendi. Isso eu sempre me preocupo bastante também, porque eu acho que maniqueísmo é burrice. Eu acho que hoje em dia a gente tem instrumentos para ir mais a fundo, como a Thaís falou, até mesmo porque se a gente não entender o que levou a pessoa a chegar naquele ponto, a gente nunca vai resolver pela raiz, que é a mesma coisa de criminoso, Exato. das pessoas que são presas, é a mesma história. Psicopatas. Começa na escola, né? Psicopata aí é uma doença, não tem jeito, não tem cura. Mas assim, eles podem ser pessoas tranquilas se eles não forem, né? Sim, na verdade, a maioria dos psicópatas. Eu falo isso porque eu fiz um ano só de psicologia, mas eu estudei um pouco sobre psicopatia. A maioria dos psicopatas não são serial killers, ok? Exato. Mas estão Exato. por aí. 4% da população são psicopatas. Eu ouvi essa porcentagem essa semana, eu fiquei, gente, quantos psicopatas eu conheço? 3% a maioria é homem. 3% homem e 1% É homem. Eu conheço umas mulheres aí, infelizmente. Eu também tenho uma estatística para vocês. 4% da humanidade tem olhos verdes. Apenas 4%. Nós três O estamos. meu não é verde. O seu não é verde? Meu olho é verde. O meu é cinza. 4%. Que mas é cinza, menina. Seu olho é verde. O meu olho não é verde. O meu olho nunca foi verde. É? Não é verde, gente. Não Cinza é. não O do é Rogério cor de é verde. olho, amiga. Cinza não é cor de Lógico que olho. é. Claro que é. Procura aí, dá um Google. Um dia você vai tirar uma foto do olho bem pertinho pra eu ver. Mas enfim, eu ia falar que todo mundo. Tira, assim. Todo mundo aqui, nós 4 temos olhos verdes e aí 4%, os 4 estão tudo aqui. Tirando a Thaís e nós 3. E o que significa? Que a gente é uma. Que a gente é A exclusivo. gente é psicopata, é isso? Exclusivo. Eu acho que ela. Não sei se vocês repararam, ela comparou, a gente acabou de falar de psicopatia, que a gente falou que 4% da população, né? Ela falou 3% tem olhos verdes. Eu acho que ela está querendo dizer alguma coisa com isso. Não, eu só tô dizendo assim, porque eu achei louco isso, porque assim, em comparação às outras cores. Então quer dizer que a maioria tem olho preto, castanho e azul. Então assim, o verde é mais raro. Não, o preto é mais raro. Preto, quase ninguém tem, mas existe. Então, mas o mais raro é os 4% verde, minha filha. Ele, tipo, é menos raro do que o... Ah, bom, enfim. Eu vi na pesquisa lá. Ok, vamos voltar aqui pro livro. Assim, muito interessante esse debate. Então, assim, por que a gente está falando sobre isso? Porque o ambiente escolar, geralmente acontece isso muito com as crianças, com os jovens. Então, é um tema abordado ali no livro. Tem a questão também da introspecção da Marina, que ela vai, né, ao longo do livro ali, entendendo toda essa relação social que ela acaba tendo ou não tendo ali na escola. O que mais? Que temas abordados ali? Eu acho que uma coisa muito importante é a problemática da bolha tecnológica. Isso a gente pode fazer várias analogias, relações, né? várias analogias com celular, iPad, metaverso, Ou que é as para onde a gente está bolhas. caminhando. Bolhas Entra, né, sociais. mesmo quando adulto, né? E a gente entra na nossa bolha e não atravessa. Chega um ponto que a gente perde a escuta. A bolha faz isso. Uhum. A gente perde a capacidade de olhar, de ter a escuta. Então, a gente coabita numa cidade de comunidades onde coabitam com prédios residenciais de alto padrão, tudo quase que no mesmo espaço, mas que não se conversam. Quer dizer, a pessoa mora num condomínio murado com a portaria blindada e a um quarteirão dali tem uma comunidade que é uma bolha completamente diferente dessa bolha. Sim. Tudo isso é prejudicial para o desenvolvimento humano, tanto das pessoas da comunidade quanto das pessoas que estão lá muradas, né? Enfim, clausuradas dentro do condomínio. Isso é uma problemática. A avó da Marina tem um ponto ali que a Marina não escuta mais a avó, que é o que a gente vê. A criança está ali no iPad, no celular, ela não interage mais com o entorno, com a avó e pessoas que estão em volta. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar que principalmente hoje os adolescentes, as crianças, você vê, gente, criança pequenininha joga o celular na mão. Uhum. Celular na mão, e é celular, é videogame, é televisão, você não vê criança brincar na rua, sabe? Então, mas o que acontece? Os pais trabalham fora. Sim. Que é uma coisa de poucos tempos, que o pai e a mãe trabalham fora. Sim. Aí, o pouco tempo que tem os pais com os filhos, eles vão querer ser legais, né? Eles têm um sentimento de culpa ali. E eles também estão cansados, eles não dão conta de cuidar, de educar. E eles também estão no celular. Eles vão no restaurante e sabem que é o cala-boca. Eles sabem que se eles derem o iPad, a criança vai calar a boca. Exato. Desculpa, mas é isso. Vai dar o celular na mão da criança, a criança vai ficar quieta. Então, é dessa maneira horrível
que as crianças estão sendo educadas, sem relação. Sem relação, e aí você não sabe por que as crianças são... É muito problemático essa questão de você querer ser legal o pouco tempo que você tem, porque você também cria monstrinhos, né? Sim. Você pode criar criança, tipo, a Tirano, Marina é uma pequenos exceção. tiranos. A Marina tinha o pai dela ainda o dia inteiro com ela em casa, mas se você não tem, você cria monstrinhos que estão ali só achando que pode fazer o que quiser, e que se você fala uma coisa pra ela, ela responde, a minha mãe deixa. Eu já ouvi Mas isso, se gente. vocês forem observar quem leu a história toda, vai entender que Sim. a Marina tem até o final, né? Que a Marina já carrega essas características da menina mimada que, Sim. tirando a Luísa que não leu até o final. Teve um delay com o que eu falei, ou foi impressão minha? Não, eu dei risada porque ele deu uma cutucada na Luiz bonita ali, ó. Pra quem leu até o Sim. final. Ah, entendi. Pra quem leu até o final. Luísa, te mando um coração, um like, te dou um like, Luísa. Uhum. A Marina, vocês vão perceber quem lê o livro, que ela vai sim desenvolver um lado dessa criança que nunca recebe não, que é um problema. Sim. Sim, exato. E pior ainda, a Marina, ela vive numa bolha para ela nunca se machucar, nunca ter problema, nunca sentir frio, nunca sofrer de bullying. Volto a dizer, eu nunca vou defender o bullying. Mas você também super proteger uma criança de todos os males da Terra. Ela não vai aprender. Não, e ela vai deixar de viver, né? Tipo, Exato. ela mesma, quando o pai apresenta a bolha, ela pensa assim, mas aí eu não vou poder abraçar ninguém. E ela pensa que o menininho, né, não vai poder encostar nela, porque também tu se afastar das coisas ruins também acaba se afastando das coisas boas, né? Eu só ia dar o exemplo de que eu estudei com uma pessoa, espero que ela não esteja ouvindo isso, porque ela vai saber que é pra ela. Nossa, já vou chegar tão longe assim? Nossos ouvintes? Ah, não é longe, amiga. Estudou comigo, faculdade, Ah. a gente é amiga. Tipo assim, a gente é amiga até hoje. Eu não sei. Ela me aguenta. Assim, ela é aquela pessoa que eu não entendo como ela me aguenta até hoje. Tanto que já infernizei a vida dela por causa disso. A menina, ela foi tão super protegida que na faculdade ela não sabia tirar dinheiro em banco. Nossa. A gente foi viajar junto, ela não abria a própria garrafa de água. Que isso? Ela pedia pra gente abrir. Uma menina de 20 e tantos anos, tá? Eu não tô falando de uma criança, de um adolescente. Então isso acontece na vida real. Isso acontece na vida real. E eu conheci pessoas assim. Então, assim, só ilustrando mesmo, espero que ela não tenha ouvido. Foi pra você, tá, Mica? E eu acho que a bolha não é só das pessoas que foram super mimadas, super protegidas. Como eu falei, tem vários tipos de bolhas. Uhum. Sim, sim. Cada um tem a sua bolha. Cada um tem um universo que desconhece, que de repente está ali do lado e que poderia conhecer para se desenvolver mais. E é isso que a literatura faz com a gente, né, gente? Por isso leiam, por favor, porque você vai sair da sua bolinha, você vai conhecer vários outros universos, e isso é muito legal. É uma das coisas que eu mais gosto em ler é conhecer outros mundos, porque a gente acaba tendo choque de realidade, descobrindo que a vida é muito mais do que a nossa bolinha aqui. A literatura, ela fura várias bolhas mesmo. Super. Exatamente. Então, a gente falou aí de vários temas polêmicos e adultos, né? Porque é um livro infanto-juvenil, e como o Daniel comentou, né, um adulto pode e deve ler esses assuntos para entender também o universo infantil e também, de repente, tirar aí algumas lições, né? Da própria vida, do próprio comportamento com os filhos ou do próprio comportamento com a sociedade. Muito interessante. Mas eu queria também lembrar de uma coisa que eu quero perguntar e que eu admirei muito, assim, achei muito legal na sua escrita, a escrita em si. A gente comentou das hashtags, as coisas, o tema atual, o jeitinho, né, mais coloquial não, é coloquial que chama? Coloquial. Pode ser. Também, mas eu acho que nem é tão coloquial. Foi um jeitinho mais despojado mesmo, informal de escrever. Isso, é isso que eu ia falar. Então, assim, a conversa ali, a escrita dele é bem informal, é bem real. É como, né, se alguém estivesse contando uma história para você ali, um coleguinha e tal. E a mágica, o truque ali, que eu gostei bastante, é a musicalidade das palavras. Muito bom. Algumas coisas ali rimam, que eu achei legal, esse joguinho com as palavras, os termos, né, as questões atuais sobre a hashtag tal coisa, hashtag chateado. Gente, a tia ET pra mim é o auge. A tia ET? A tia ET. Que tia ET que é essa? Era o nome do rio, tia ET. Ah, verdade, a tia ET. É verdade. E à noite aparecia uma tia ET lá. A tia, porque quem mais ia lá a não ser a tia de um ET? Aliás, hoje mesmo é engraçado, porque eu trago essa coisa da cidade de São Paulo, né? Para quem mora em São Paulo entende, o Rio Pinheiros, o Rio Tietê sempre foi extremamente poluído. E hoje eu li uma matéria dizendo que já tem muitos pontos que estão sendo despoluídos, que realmente
onde tem lá a região sempre a região mais Lógico. nobre, né? Mas eu faço aí uma referência com certeza ao Rio Tietê e Pinheiro. Maravilhoso, gente. Gente, você tem umas sacadas, a Maia tá falando da escrita, assim, foi uma delícia de ler. Eu, assim, lendo como pessoa que lê bastante, lê de tudo, assim, pra mim foi um deleite. Realmente a escrita é uma delícia e é para todas as idades, porque se você for adulto, também pode ler tranquilamente, porque você vai se divertir, você vai se sentir acolhido. A gente já falou aqui sobre todos os assuntos necessários que o livro traz, mas essa diversão da escrita, esse jogo de palavras, as coisas que você cria, os laços igual a gente já falou aqui dos laços da Luna, gente, é muito divertido. Você se pega dando risada sozinho, assim, você se pega com um sorrisinho, assim. Essa fluidez, essa musicalidade que a Mai falou, ela foi muito trabalhada. Claro. Acredito. Para vocês, Eu acredito também. o texto pode parecer muito Eu acredito. até simples, talvez, não sei, Não. mas Eu entendi. Por isso que eu tô elogiando aqui, que me surpreendeu, Pelo assim, contrário. porque. Exatamente, eu tô enaltecendo, assim, porque eu achei genial, assim, porque é infanto-juvenil e essa Dá pra notar o característica. cuidado, né? Oi? Dá pra notar o cuidado na escrita. Sim, assim. que foi Muito. trabalhado, foi pensado de forma bonita, assim, muito bem feita, sabe? Não foi só pensado para ganhar a pessoa, eu acho, assim, sabe? Assim, foi para funcionar, não sei. Eu como gostei. ser complexo com simples, né? Exato. Não, eu sempre falo, eu Certo. não gosto de chamar nada de simples. Para mim, nada é simples, assim, nada. A coisa mais comum nunca vai ser simples. Alguma coisa sempre vai ter algum enriquecimento ali. Então, assim, essa parte, por isso eu quis trazer, eu estava esquecendo, né? A gente estava conversando sobre os assuntos polêmicos, mas assim, vamos aqui elogiar exatamente isso, assim, o trabalho, o cuidado, a acurácia da escolha das palavras e das frases, achei maravilhoso. Eu só ia completar que, assim, na verdade, eu senti o contrário do simples. Exato, eu também. Porque o simples seria você não fazer isso, seria não ter essa fluidez, seria não ter esse jogo de palavras, seria não ter esse cuidado de, tipo, essa sacada aqui, sabe? Quando eu falo simples, é que ele é acessível. Sim. Sim, isso é. Ele não é rebuscado. Eu assim, falei, se uma criança foi lê, uma né? escrita informal, é bem que eu falei, assim, é acessível, é informal, mas ao mesmo tempo tem o cuidado ali de trazer elementos isso. que agradam aos olhos, literalmente. Porque esse também, eu gosto desse estilo de escrita, que ele pode parecer desde uma leitura de entretenimento, tranquila, como a gente pode ficar aqui horas filosofando Sim. e falando sobre várias coisas do livro. E eu gosto disso. Mas o que eu ia falar? Esse livro foi um projeto de muitos anos e eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o espectador, o leitor. Eu sei o quanto o tempo das pessoas hoje é extremamente valioso. Então, a horinha, aquela meia hora, aquela uma hora que você vai tirar do seu dia, que você trabalhou o dia inteiro, que é aquela hora mais especial do seu dia, eu penso nisso. Eu falo, poxa, eu vou dar o meu melhor aqui para que essa hora seja incrível para a pessoa. Então, eu tenho realmente essa preocupação, sabe? Em fazer da leitura algo extremamente prazeroso. Eu senti total. E é isso mesmo, né? Eu acho que todo bom autor deve pensar justamente nisso, porque se você não pensa, você não tá. Para que você está escrevendo? Como diria meu professor de literatura? Para que você vai escrever se não for para outra pessoa que está lendo entender? Captar a sua mensagem. Exato. Legal. Rasgando E elogios. outra coisa que eu queria destacar também é a conversa do narrador com o leitor, né? Que você Sim, também. essa coisa quando no teatro bem. fala, né, quebrar a quarta parede lá, como chama, não é quebrar. Quarta parede. É bem isso, assim. Bertolt Brecht fazia muito isso, né? Que é quando, só para explicando para as pessoas que não são do teatro, quando você vai assistir uma peça, é como se você estivesse com uma televisão na frente. Você embarca naquela história e você esquece, entre aspas, que são atores contando uma história, que aquilo não é real. A quarta parede é você mostrar que não, olha, nós somos atores, isso tudo é uma grande mentira, para as pessoas não perderem a capacidade de reflexão, porque se você embarca muito na história, você perde esse distanciamento que te capacita na questão na sua capacidade de interpretar mesmo, de refletir. Fleabag. Eu amo Fleabag porque quebra a quarta parede, é muito bom. Fleabag, o Modern Family é maravilhoso também, que vocês não querem assistir, mas é maravilhoso. O The Office também, eu gosto muito. Mas assim, eu adoro também todas as vezes que eu leio um livro, como leitora, gosto quando o autor conversa comigo. Machado de Assis. Machado fazer isso, né? Tem mais, gente, eu não vou lembrar agora, mas assim...
Acho que até o Saramago faz isso um pouco também. Sim, E uma coisa que eu fiz, além do narrador conversar com o leitor, nos momentos que ele fala nem eu, que ele está conversando com o Sim. leitor, eu fiz também os personagens conversarem com o Muito leitor. bom. Aquela Como se- pessoa. É que eu não Como vou se falar quem é. o leitor fosse uma plateia, né? sim. Tipo, eu falei assim, depois eu vou contar isso depois. Eu já tô me estendendo, tipo, eu vou contar isso depois. Espera lá um pouquinho. Você vai entender o porquê que eu fiz isso aqui. Sim. Então vamos. É muito legal. Eu acho que assim, todos esses elementos, né, que a gente citou aqui, a temática, temáticas relevantes, a escrita, essa conversa com o leitor, a história, né, os personagens, assim, fofo, maravilhoso, assim, adorei. Eu achei engraçado, gente, porque assim, quando eu terminei de ler, Dr. Daniel chegou pra mim e disse, e aí, você gostou? Eu não sei o quê. Aí, você fala pra mim. Eu falei assim, eu não vou falar agora. Deixei na expectativa, né? Aí, mas você achou tal coisa? Com quem você se identificou? Você gostou da avó? Você não sei o quê? A insegurança dele, gente. Não, eu confesso que, assim, para mim vocês são uma referência. Vocês leram, quando vocês vão fazendo os podcasts, os episódios, eu falo, como elas leem, vocês leram muito na vida, vocês leram muito mais do que eu confesso aqui abertamente. Então, a bagagem de vocês na literatura é infinitamente maior do que a minha. É claro que vocês têm muito mais referência para comparar, sei lá o quê. Então eu fiquei numa ansiedade mesmo. Daniel, Porque eu pensei assim, a probabilidade de elas gostarem, de não gostarem, é muito maior, porque elas têm uma gama. você não tão aprendeu grande. ainda que nós fala aqui sem propriedade nenhuma? Já A faz gente engana mais de bem, ano. né? Você tá ouvindo a gente só engana. Cadê as cultas aqui? Engana Não tem nada, ninguém vocês leram culto. pra Não sou caramba. culta, não. Aqui é literatura sem frescura, não julgamos livros. Vocês são humildes, mas vocês são extremamente cultos. Eu sei, tem até esse nome por causa disso. Mas é por isso que eu gostei do podcast de vocês, porque às vezes as pessoas acham que Sim. Exato. o culto ele é pedante, né? O literato é Ai, alguém porque que vai não falar sei de que um lá. jeito difícil que ninguém vai entender nada. Isso é o problema que acaba sendo as pessoas, você né? Claro que não, olha, a gente lê pra caralho e a gente é igual vocês, sabe? Não Exato. tenham medo, né? Não tenho medo, a gente não é um mundo inacessível. Não, né? mas assim, você fala que a gente lê bastante, mas, vixe, eu tenho muita coisa ainda que eu preciso ler, Olha isso aqui. conhecer, né? Não, isso aí é consumismo, para. Olha isso aqui, eu tenho que A ler outra lá. praticamente A- tudo isso aqui. A outra O consumista. que eu li daqui? 10%. Ó, gente, deixa eu só explicar, né? A gente não é visual, infelizmente, mas Dona Thaís está mostrando as duas estantes abarrotadas dela Eu já ali. preciso de uma terceira, Consumismo, tá? claro. Aí a Luíse lá em cima também está mostrando a estante amarela dela, da Amarela Literária. Todos os livros que ela vai começar e não vai terminar. Gente, eu li 10% da minha biblioteca. Pois é, Luiz. Inclusive o meu, que faltam 20 páginas. Não tem como te Vai pra defender, Luiz. biblioteca. Mentira, não vai pra biblioteca, vai pra biblioteca mesmo. É a antibiblioteca, sim. Vai, Daniel, fala que o nosso convidado quer falar. Olha, eu quero aproveitar só para dizer que, primeiro, vocês me inspiram muito e que eu também tenho um podcast que, na verdade, não tem nada a ver, não compete com o de vocês, porque é outra história, que é o Livro do Quê? Que é um podcast que eu faço um papel de um livreiro virtual. Então, sabe quando você vai na livraria que você fala, mas esse livro é sobre o quê? É meio que isso. Eu falo um pouco sobre a obra, sobre o autor, faço um paralelo, vida e obra, etc. Chama Livro do Quê? Também está lá no Spotify. E um outro podcast que eu estou lançando, que é o Põe na Tomada. Eu sou generalista, eu gosto de falar sobre vários temas. Aí é pra eu Olha, falar tem um sobre novo, tudo. isso mesmo, faça Olha. seu jabá, gente, vão lá ouvir o Daniel. Os episódios são curtinhos, se você tá querendo saber o que ler, vai lá no Livro do Quê, porque você vai saber, esse livro fala sobre isso, esse aqui fala sobre isso, esse aqui fala sobre isso, você vai saber o que ler. É realmente um catálogo ali pra você Exatamente. entender o que você quer ler. Aqui a gente só fala as coisas que a gente dá na telha e aí vira essa bagunça. A gente fica fingindo que a gente leu, entendeu? E vem conversar. Né? Se vocês quiserem me convidar mais vezes, A eu vou gente, Claro, jogar. claro. a gente convida, não, Já não tá se oferece, combinado não. aquele nosso episódio do Jorge Amado. Só falta você ler o livro. Fudeu, eu tenho que ler Jorge Amado, eu só li um. Eu tô pra conversar. Eu li 2, eu li o das cartas. Nossa, Luiz tá cortando demais. Nossa, Luísa, ninguém te entendeu, amiga. Volta. Meu Luísa, Deus, Luísa. Olha lá, travou. Socorro. Alguém tira um print. Morri. Ai. Tá ótimo, tirei. Nossa, até desligou. E morreu. Morreu. E morreu. Mas ela desligou lá. Morreu. Tá. Nossa senhora, tá tudo escuro. Nossa, tá no escuro agora. Nossa, O que aconteceu? Meu Deus, tá dando medo. É os Eu tô aliens. com medo. Foram buscar a Luísa. Ai, ai.
Ela parecia agora aquela personagem que sai da televisão. Como é que era esse filme? Chamado? Samara do Eu tô Chamado. travada de novo, meu Deus. Ô, Luiz, volta pra nós. Luiz. Nossa, ela tá lá fazendo headbanger agora. É sempre assim, viu, Daniel? Se acostume. Cadê a Luiz, gente? Segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Luiz, você está entre nós. Vocês estão me ouvindo? Se sim, dê um sinal. Agora sim. Amém. Ela deu um sinal. Não, então, já que a gente tá comentando, né, sobre livros, tanto recuperar essa nostalgia, quanto aprender também, eu pensei em a gente fazer uma rodada de indicação de livros que são infantos juvenis que adultos podem ler, pode aprender e tal. E aí, se você quiser começar, Daniel. Olha, como eu já disse, o meu estilo de escrita lembra um pouco do David Walliams. Não querendo comparar ele, mas estou falando em estilo mesmo. Tem um livro que eu gosto bastante, que é O Menino de Vestido. É quase que uma sessão da tarde. É um livro bem leve, assim. Gosto bastante do tema que ele traz. E quase todos os livros dele são bem gostosinhos de ler, do David Walliams. E eu não podia deixar de falar do Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que é um dos livros infanto-juvenis Legal. preferidos. Esse dói. Eu nunca li, gente. Eu não li também. Eu vi o filme. Dói. A história dói. O problema do filme é que a fotografia é ótima, mas deixa pra lá. Levei uma bronca do Tony outro dia que a gente não pode falar quando tem criança. Entendi Deixa agora. pra lá, mas eu não gostei do filme, não. Tem vários desse autor. Oi. Aquelas que tá no... Eu tô no... Desculpa, que eu tô tá. na Amazon. Aí eu tô aqui, tem a Vovó Deu no Pé, Dentista Sinistra. Deve ser muito bom esses livros. Eu vou indicar um que eu sempre falo do Braque, né, desse autor, que eu dei risada naquele momento estranho. Você vai né? indicar o Braque? Não, eu sempre falo do Braque, que é do André Regal, mas ele tem também um livro juvenil. O livro dele é a Mirta Vento Amarelo, a linhagem do dragão. E ela também é uma personagem muito fofa, assim, por isso que eu me lembrei. Lendo Marina, lembrei dela e os dois nomes com M. Mas tem uma pegada fantástica também, mas é um mundo novo, assim, mas é tipo, super aventura e ela que move a parada toda, mesmo sendo criança. E é muito, muito delícia, assim, o livro. E adultos super podem ler. Tem vários. Ele tem um público bem grande de adulto, acho que até maior do que do que infanto juvenil. Muito que bem. Agora vou eu. Eu vou indicar aquele livro que eu, Thaís, porque eu não sou normal. Já quando era criança, eu fiquei com preguiça da Poliana. Imagina hoje em dia. Eu acho que é um livro muito legal tanto para as crianças, eu devo ter lido com 8, 9 anos, e adolescentes e adultos lerem, porque a mensagem do livro, assim, eu me lembro muito desse livro, ele me marcou muito, porque eu fiquei com muita preguiça da Poliana, que achava que tudo tinha um lado bom. E eu falava, não é assim a vida! Aquela criança já... Nossa, já amargurada desde criança. Mundo, já, super, sempre fui. Que eu ficava, gente, mas tudo pra ela tem um lado bom, mas eu acho que é muito importante essa mensagem que a Poliana traz, realmente, do jogo do contente, de ver sempre o lado bom das coisas. Hoje em dia, eu acho que eu faço muito mais isso do que quando eu era mais nova, principalmente quando eu era criança, que eu ficava puta com ela. Mas eu acho que ele traz uma mensagem muito legal, que é realmente essa mensagem de sempre ver o lado bom das coisas. Enfim, a Poliana tem uma trajetória bonitinha, e eu acho que é um livro acessível, assim, pra todas as idades. Tenho vontade de reler em algum momento, com menos ódio no coração. E eu acho que é um livro para todo mundo, assim. É Poliana. Poliana Moça eu não li, inclusive. Tem a sequência, nunca li. Aí, quem sabe, fica aí pro futuro. E fica aí a indicação também. Tá. Eu falei que não ia ter indicação, achei indicação pra caralho aqui. Era só um pouquinho, que agora eu tenho que começar de... Sabia. Não, eu fui apelar pro Scooby, né? Vamos lá, a pergunta é: livros infanto-juvenis que adultos também podem gostar. Maravilhoso. Então, vamos lá. Para começar, tem aqui... Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire... Como é o nome dela aqui? Claire Vanderpool. É um livro da Dark Side. Lindo, maravilhoso. Mas ele também conta aqui a história de infantos juvenis ali, né? O menino novinho e tal. Eu não vou contar não, gente. Desculpa. Eu tô com preguiça de ficar fazendo, porque é um monte aqui. Então não vou fazer sinopse não. A sinopse tá lá no Scooby, tá lá no coisa... É infanto juvenil ali e que dá para adulto ler e é maravilhosinho. Tem a questão aqui de... eu não vou lembrar agora, mas tem uma questão de luto familiar e tem também aqui um pouquinho de... Alguém ali, se eu não me engano, é especial. Alguma das crianças ali. É o enigmático Early Alden. Lembrei aqui agora, tô lendo. Tá, esse aqui, Em Algum Lugar nas Estrelas.
Daí, eu vou voltar aqui com Jostengarder. E Tem Alguém Aí, que é, né, o nosso querido Jostengarder. Ele geralmente usa da literatura dele para disseminar ali um pouco da filosofia. Então, esse é um livro infantil que tem ali uns quês, né, de filosofia, que adultos também podem gostar. Eu li e reli algumas vezes, porque eu gosto dessa simplicidade. Olha, simplicidade, mas não é a simplicidade de simples, mas essa simplicidade mesmo, de trazer ensinamento para crianças e jovens, principalmente da filosofia, questionar as coisas, enfim. E Tem Alguém Aí, Jostengarder. Vamos lá. Um que provavelmente, né, provavelmente não, que o nosso coleguinha aqui, Daniel, já deve ter lido e... falou também, tem lá no livro do quê? O Jardim Secreto, Francis Hodgson Burnett. O Jardim Secreto, infanto-juvenil, tem altos ensinamentinhos ali. Eu, como adulta, li tem 2 anos, enfim. Eu já conhecia, né, o filme da Sessão da Tarde, mas eu, como adulta, lá no Lendo Ingleses, eu li esse livro com as meninas. Uma singeleza maravilhosa, também indicado. Vamos lá, a Trilogia da Névoa. De quem? Carlos Ruiz Zafón. Só que assim, esse aqui já é um pouco mais trevozinho. Não sei se vai trazer ensinamentos, não, mas enfim, eu vou indicar porque é Zafón. Por que você tá com essa cara aí, Thaís? Sempre tem uma criança dark querendo ler esse livro. Sim. Eu passei pro meu sobrinho, meus exemplares. Olha, eu passei meus exemplares de Zafón pro meu sobrinho. Mas esse é bom. Primeiro eu dei um sermãozaço. Falei assim, olha, você quer ler? Você gosta de ler? Você vai cuidar? Você vai tratar bem do livro? Porque esse é o meu autor preferido da vida. Ele morreu ano passado. E fiz o drama, né? Eu sou esse tipo de tia. Imagine eu, mãe. Ai, gente. Mas enfim. Obra do meu amigo Jordano. Oi? Não, ele é uma criança muito bem criada, maravilhoso, meu filho, tá muito feliz. Então, a Tetralogia da Névoa é com... qual que é o outro, gente? Esse é o 2 aqui. Qual que é o primeiro, gente? Socorro. Príncipe da Névoa. Isso, o Príncipe da Névoa, o Palácio da Meia-Noite e as Luzes de Setembro. Então, é a Trilogia da Névoa. Infanto Juvenil também ali, já li, e acho muito, muito bacana. Tem ali uma aventurinha, um negócio meio sombrio, meio gótico e tal, legal. Os livros que devoraram o meu pai, do Afonso Cruz, ele é um infanto juvenil, acredito que é, porque eu li e reli. E adultos podem gostar porque ele vai trazer ali como se fosse uma aventura através dos livros clássicos. Então ele vai citar ali Crime e Castigo, ele vai citar a Odisseia, O Médico e o Monstro, Divina Comédia, enfim, é uma aventurinha ali que o rapazinho faz dentro dos clássicos. Legal. E adultos podem gostar, sim, senhor. Gosto, já adorei a ideia. Todo mundo indicou um só. A Mai tá 10 minutos indicando livros, depois ela fala que é a gente. Depois ela fala que é a gente. Não, virou um podcast, virou um episódio. Gente, vocês falaram pra indicar, eu vou indicar tudo aqui, ó. 6h30 depois. Tá, vou vir aqui então, Então vou vir aqui falar agora do meu primeiro livro lido, que eu lembro, que eu gostei, que eu amei, que me despertou tudo isso, que eu já falei aqui, não sei qual episódio, mas é As 7 Cidades do Arco-Íris, da Teresa Noronha, nacional. Esse livro, não sei nem se existe físico mais, eu achei ele sem querer aí um PDF na internet, porque eu estava doida atrás dele, reli para tentar lembrar, né, toda a emoção que eu tinha sentido. Então esse livro traz também as temáticas ali de, talvez até bolhas, né, porque cada cidade tem uma cor, tem uma característica e não se mistura com a outra. Então, esse livro é muito bacana e traz ali a diversidade, né? A cada cor, cada criança de cada cidade tem ali as suas diferenças, a aceitação ali do coleguinha, tipo, vamos pensar lá nos nossos negros, pardos, amarelos, entende? Tipo, essa sacada aí de nacionalidades e... Como é o nome do negócio? Quando você... Esqueci o nome quando você tem as outras raças, né? Então, essa interação entre raças e... Oi? Etnia? As etnias, exatamente. É isso mesmo. Então, esse livro é bem fofinho, bem infanto-juvenil, sim, senhora, porque são um monte de crianças e traz uns ensinamentinhos muito legal. Outro que eu posso indicar aqui, também Jostengarder, olha, apareceu de novo. A Biblioteca Mágica de Bibi Boken. Tá acabando. Era um. Oi? Uma eternidade depois. Quê? A cara da Thaís. Era um. Foda-se, o episódio é meu. Deixa eu falar. A Biblioteca Mágica de Bibi Boken.
do autor de Mundo de Sofia, Jostein Gaarder. Muito bom também, são duas crianças ali, adolescentes, estão desvendando aí algumas coisas que acontecem na biblioteca e conhecem essa pessoa que cuida dessa biblioteca e vão se apaixonar aí pelos livros, pela literatura, enfim. Essas são as minhas indicações, que ninguém falou que era para ser 1, que não está escrito lá no roteiro 1. E aí, alguma pergunta mais? Mas não 29. Pediram, agora eu tenho. Eu achei que não tinha nenhum, tem um monte, trouxe tudo. É isso. Quem vai editar sou eu, né? Legal, que já tem 2 podcasts. Exato, um só de indicação da Maia. Chega, meu filho, fica na tua aí. Quem manda aqui sou eu. Pode falar, Daniel, a gente deixa. A gente deixa, não, o episódio é meu. De catar. É 3 contra 1. Quer editar esse? Eu me sentindo à vontade, Você quer mano. editar? Eu me sentindo à vontade. Você comprou ele? É teu? Você comprou? Vai, vamos acabar ou não vamos acabar? Alguém vai falar alguma coisa mais? A gente tá querendo aqui, já faz, ó. Olha, eu nunca fiz um episódio tão longo. A gente começou lá por volta das 8h30, são não, 8h30 11 da nada. noite. Até todo mundo entrar, já era 9 horas, fião. Calma. Era 9 horas. Mas aí eu tenho uma dúvida. Vocês editam? Vocês tiram Sim. vários... Arrumar essa zona aí, meu filho. Só a zona. Nossa, é trabalhoso, hein? Porque vai pegar aí quase... Agora você descobriu que é trabalhoso? Olha! Você não faz nem ideia, meu. Você não faz... As horas que a gente passa desse negócio aqui, fazendo isso aqui toda semana. Episódio de 2 horas, você vai perder pelo menos umas 8 editando. Brincando. Vacilada, Bino. Mais até, dependendo da bagunça que tá. Umas 10, assim. Ninguém dá valor pra gente, mas editar é difícil. Da edição das músicas, som, então se somar tudo. Luísa que faz. A mixagem de som. Tá, vamos lá finalizar então. Bora. Gente, então assim, já tivemos aqui um bate-papo riquíssimo a respeito da vida, né? Um pouco da história aí, do percurso do Daniel como escritor, as suas inspirações, a sua trajetória. Conversamos sobre o livro A Fantástica Bolha de Marina, que, assim, elogiado, 5 estrelas, favoritado lá no meu Scooby, podem conferir. E as meninas também, com certeza gostaram. Eu dei 5 estrelas também. Lá. Ele tá dançando, gente. Vocês não estão vendo, mas o Daniel tá fazendo uma dancinha sexy pra gente. Tira a camisa. Ui! Tira a camisa, levanta pro alto e começa a rodar. Vai colocar essa música, Luiz. Tira a camisa, tira a camisa. Enfim. Pronto. Estamos dando jabá pra caramba aqui, pô. Uma camisetinha pra cima é barato ainda. Vamos lá, vamos falar sério agora. Quem perdoa é Deus. Exatamente. Nossa, deu até eco. Quem perdoa é Deus com eco foi bonito, hein? Olha, eu já vi que eu vou ter que fazer um pix depois. Vai. Não, é só tirar a camiseta. Vamos lá. Particular depois, deixa as meninas saírem. Opa, que isso? Que peça dessa? Tô me sentindo um objeto aqui agora. Direitos iguais. Tá. Eu tô me sentindo um homem objeto, tô revoltado. Lá naquele grupinho separadinho da fofoca. Ah, tá bom. Vamos voltar pro foco, gente. Vocês estão me tirando o foco. Vai. Nós? Eu tô elogiando aqui, mas enfim, vamos lá. Onde eu tava falando? Eu tava falando... Tava falando que eu tinha que tirar a camiseta. Não, foi isso não. A gente já conversou aqui sobre a Fantástica Bolha de Marina, que também traz aí personagens, temáticas super relevantes e atuais pra gente refletir e colocar essa reflexão aí também nos nossos jovens e crianças. A gente conversou também um pouco sobre a escrita, a forma, né, muito genial aqui, muito criativa, que o Daniel também usou nesse livro. E eu queria dizer, né, se vocês quiserem conhecer o livro, comprar o livro, o link da Amazon, né, tanto do e-book quanto do livro físico, vocês vão encontrar na descrição aqui do episódio. E vai também estar... Ele tá dançando de novo. Esse é o problema. Eu tô falando, ele dança. É o paniqueto. Ele tá igual o paniqueto. Cadê o livro pra ficar aqui assim, mostrando? Pra ninguém ver, porque é um podcast. Eu tô feliz que vocês vão colocar o link na descrição. Vamos colocar. Comprem o livro. A gente tá mandando. Compra que aqui é indicação. Sem indicação. Uma indicação maravilhosa. Lá na Amazon tem o link aqui na descrição do episódio. Vai estar com o link também lá no post do Instagram. E também, se vocês quiserem entrar em contato com o Daniel é super acessível. Meu Deus do céu, alguém filma isso, porra? Só nós veremos a dancinha. Meu Deus. Tá me desconcentrando, rapaz. Vai tentar entrar.
o Daniel também pra pedir autografados nossos e era autografado. Eu achei engraçado falar que eu sou super acessível. Super Tô acessível. ferrado. Ele tira a camiseta Se pra você, se acreditarem você no que você pedir. falou, eu tô ferrado. Tá fudido. Os nossos 3 ouvintes vão te mandar mensagem. Mas assim, se vocês quiserem entrar em contato com o autor, conversar e tirar ideia, Meu Deus, para, eu não vou olhar. Aí, vocês podem... Tira a camisa! Tira a camisa! Palhaçada que Vocês podem entrar em contato com ele pelo Eu sabia que isso ia Instagram, pelo acontecer. @Daniel_Iasi, I-A-S-I. E também tem lá o podcast dele, né? O Instagram do podcast Livro do Quê, @Livro do Quê. E vocês procuram também lá no Spotify, nos agregadores aí de streamings e blá blá blá. O Livro do Quê, lá ele conversa, faz as resenhas, faz as sinopses dos livros, bate um papo lá a respeito dos autores, né, o contexto sobre a história. Então, eu queria agradecer a presença aqui do nosso ilustre convidado, ex-global. Global. Rejeitou a Globo. Gente, meu amigo, ele é tão chique que ele rejeitou a Globo. Ex-global. Aliás, deixa eu falar uma coisa, rejeito mesmo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma novela que eu gravei, se eu não me engano, em 2008 e 2009, que é Chamas da Vida, que está sendo reprisada agora na Record. Quem quiser conhecer um pouco o meu trabalho de ator. Ele é o policial Marcos. Eu ainda não apareci na novela, mas é um personagem importante. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que eu tô com esse podcast novo, além do Livro do Que, eu Põe na Tomada, que vai ser diário sobre vários assuntos. Diário. Oi? Até. Diário? Cara, tá com coragem o menino, hein? Respeito sua coragem. Até educação financeira. Que legal. Muito legal. Então é isso, a gente agradece a disponibilidade de conversar com a gente sobre o seu livro. Adoramos, assim, é muito fofo. A gente, acho que pelo episódio deu para perceber, né, que a gente gostou bastante, muito bem escrito. Já quero outras histórias aí, eu sei, né, de antemão aí que tá rolando aí mais algumas provisões aí de mais livros. Então, é isso. Meninas, eu quero agradecer muito a participação. Eu confesso que eu estava um pouco nervoso antes, porque eu admiro muito vocês e quando mistura amizade com admiração, a gente fica um pouco nervoso. Vocês têm uma bagagem maravilhosa. A minha lista de livros é toda pautada em cima do que vocês falam. Ah, coitado. Então, daqui a pouco ele vai ter uma estante com 500 livros também. Mas é isso, obrigado. Foi uma honra mesmo, eu amei. Eu já tinha escrito lá no Instagram que vocês são pessoas que eu já tinha vontade de me encontrar num barzinho para trocar ideia. Por favor, vamos fazer isso acontecer? Vai ser divertidíssimo. Vamos lá na Bienal. Eu já intimei ele. Eu falei pra ele, você não foi, eu bato lá na casa dele. Eu sei onde ele mora. A gente vai. Eu sei onde ele mora. Parece todo mundo lá na tua porta. Você vai ver só, você não pode ir pra dentro. Louco. Faz igual Fica tranquila que eu vou me encontrar com vocês lá e vai ser muito legal. Sim. Falei, vamos dar aquele abração apertado, porque assim, gente amiga, assim, que nem eu falei ali no começo, né? Tipo, você sente a vibe da pessoa e sente que, sabe, assim, que você bate o santo. Que nem com as meninas também, né? A Thaís, assim, quando a gente começou a conversar, a gente é chata igual, assim, então a gente se entende. A gente entrou pro crime juntas desde o início. A Luíse faz essa carinha de santa aí, mas de santa não tem nada, só atropelo. Não se iludam. Luísa atropelada. Enfim, a gente se entende na nossa loucura. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, da nossa conversa, nosso bate-papo. Para mim foi muito bom, eu adorei, sem palavras, assim, porque eu também estava um pouco insegura de como falar, de como expressar as minhas impressões do livro, e eu acho que ficou bem claro aqui pelo nosso bate-papo. As meninas também ajudaram a enriquecer essa conversa. Então vocês podem, né, encontrar a gente lá no Instagram, conversar, bater papo, falar alguma coisa, comentar, mandar a pauta da Luíse lá. Então as pessoas podem fazer isso aonde, Luíse? Lá no @ali sem frescura. Vão lá, gente, comente também se vocês gostaram de conhecer o Daniel, se vão ler o livro dele, perguntem lá se eu já terminei o livro dele, que eu já tenho terminado até lá. E é isso, muito obrigada, Daniel, foi uma sua participação e vamos para as próximas. Obrigadão. É isso aí, muito obrigada, Daniel, foi muito divertido o nosso bate-papo, obrigado pelo striptease, foi muito legal também, só a gente viu. Você é um fofo, gente, a vontade de catar o Daniel e apertar, assim, ó, você se prepara quando você estiver perto de mim. Eu já falei pra ele que eu vou apertar a bunda dele.
É a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma apertada na bunda dele. Disse, quem perdoa é Deus, mas jamais perdoará. Não perdoo, eu não perdoo ninguém, não. Leiam a Fantástica Bolha de Marina, gente, porque é a coisa mais fofa desse mundo. Sério, ontem eu fui dormir feliz, coração quentinho, porque o livro é uma delícia de verdade de ler. Muito fofo. E outra, tipo, uma sugestão também de presente aí pras crianças, pros jovens aí. Eu acho que é tudo de bom, assim, aniversário, Dia das Crianças, enfim, Natal. Eu tava pensando nisso mesmo. Exato, acho que é um presente muito, 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 muito fofo mesmo, acho que vale a pena super. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, eu amei, e aí eu espero vocês no próximo episódio. Na próxima sexta-feira, se tudo der certo, se a Luísa tiver tempo, senão no sábado tá lá, gente, tá tudo bem. Eu também amei, gente, obrigado pelo convite, adorei. Beijão, gente, tchau! Beijo, tchau, tchau, Gente, tchau. até a próxima! Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Olha lá, ele também deu a mão pra gente. Ele sabe certinho o que fazer, ele dá a mão, ele faz, ele sabe o que acompanha. dizer. Não, gente, é o seguinte, eu só espero que alguém tenha dado um print dele fazendo dancinha pra colocar lá Não consegui. como post. Eu tava hipnotizada. Foi o melhor, foi assim. Que eu sou super acessível, depois eu que lute, né, pra receber as mensagens de amor no direct. Eu já falei dos nossos 3 ouvintes. Sim, coloca a foto do Daniel, que a gente teve muitas curtidas. Global. É isso. Exato, sem camisa. Vamos explorar esse corpinho aí. Não, e eu que cheguei em casa, já fui tirando o sutiã, já ia tirar a calça, falei assim, meu Deus, hoje tem homem na gravação, não vai dar pra ficar pelada não.